A história começa com o Senhor Demônio apresentando sua principal e mais temida equipe. Primeiro, temos Sylphid, conhecido como o Conjurador da Tempestade Final, alguém com quem você não quer mexer. Em seguida, temos Ulmandra, a feroz cavaleira de assalto e poderosa chama, pronta para incinerar qualquer um que estiver em seu caminho. E por último, na fila, está Genome, o cavaleiro da Barreira da Terra, tão sólido quanto uma montanha. No entanto, há uma lacuna evidente na formação. Ele está faltando um quarto membro, então ele usa magia de invocação e traz alguém de outro mundo. Apresentando como Ushimura, um suposto expatriado do exterior. A história então muda de foco para Ushimura, que toma um momento para refletir sobre sua vida miserável. Ele é apenas um trabalhador comum que lutou para encontrar um emprego após uma difícil busca e, quando finalmente conseguiu ser contratado, trabalhou arduamente. Mas seus colegas de trabalho bajulavam o chefe e foram promovidos, deixando-o sem ser notado. Mesmo assim, ele manteve a esperança até receber um aviso de transferência. Foi quando começaram os rumores. Seus colegas descobriram que ele estava sendo enviado para um maldito projeto de construção no exterior. Acontece que o gerente secretamente despejou essa bagunça nele. A onda de desespero o atingiu, pois esse projeto era notório por ser um cemitério de carreiras. Mas ele chegou no novo país de qualquer forma, tentando manter o otimismo, embora ele não tenha durado muito. O canteiro de obras estava uma bagunça, sem equipamentos adequados e os trabalhadores estavam desmotivados. Ele tentou conversar com eles, mas nada funcionou. Ele até entrou em contato com a empresa e pediu um orçamento maior para poder consertar a bagunça, mas foi recusado. Eventualmente, os trabalhadores o abandonaram, deixando-o sozinho no local. Mas ele não desistiu e decidiu enfrentar os problemas de frente, enfrentando-os um a um. Com o tempo, sua determinação fez os trabalhadores voltarem e começarem a ajudar. Agora, as coisas finalmente pareciam melhorar, até que ele recebeu outra ligação de sua empresa, dizendo que ele seria transferido novamente para outro país. Ele foi, mas dessa vez começou a questionar tudo. Qual era o propósito de todo esse esforço? Justo quando estava perdido em pensamentos, do nada, um scotercão, o fiel companheiro do caminhão de moedas, o atropela. A próxima coisa que ele sabe é que acorda em um mundo completamente diferente. Ele se pergunta onde diabos está, mas então ouve o Senhor Demônio chamá-lo pelo nome. Agora, Ushimura não pode deixar de se perguntar como essa figura temível poderia saber quem ele é. O Senhor Demônio informa a Ushimura que foi ele quem o convocou e oferece a ele uma vaga entre os 4 grandes, especificamente como expatriado do exterior. Ushimura fica confuso, perguntando-se por que um Senhor Demônio escolheria um homem fracassado como ele. É então que o Senhor Demônio começa a ler o histórico de trabalho de Ushimura. Ele revela que Ushimura foi transferido para o exterior após 5 anos com a sua empresa e lançou operações locais com sucesso, aprendendo um novo idioma e treinando a força de trabalho local. O Senhor Demônio acrescenta que sabia que Ushimura era o candidato perfeito assim que viu suas conquistas. Por um momento, Ushimura sente uma faísca de validação, pois faz com que alguém reconheça seu trabalho árduo, mas a ideia de trabalhar para um Senhor Demônio faz com que ele sinta que está caindo da escada humana, em vez de apenas da escada corporativa. O Senhor Demônio continua, tentando melhorar a oferta, explicando os benefícios do cargo de um dos 4 grandes. Ushimura receberia um salário generoso, benefícios completos e autoridade equivalente a um diretor em seu mundo. Ele até poderia escolher sua própria equipe e ter seu próprio escritório, mas Shimura não pode negar que esses termos são tentadores, especialmente para alguém acostumado a ser tratado como ninguém. Então, recusar tal oferta é difícil para um fracassado como ele. Ainda assim, o Senhor Demônio não o pressiona e até lhe dá a opção de retornar ao seu antigo mundo. Mas Shimura fica surpreso e impressionado com o fato de o Senhor Demônio realmente respeitar os direitos dos empregados. Quando é perguntado sobre sua decisão, Ushimura hesita, atormentado pelas lembranças de como seus empregadores anteriores o trataram. Ele confessa que nunca ninguém valorizou seu trabalho, o que deve significar que ele falhou constantemente em atender às expectativas. Ele conclui que não passa de lixo, indigno da oferta do Senhor Demônio, e pede para ser enviado de volta. Mas o Senhor Demônio interrompe com um grito estrondoso, dispensando as mentiras tóxicas enviadas a ele por seus antigos chefes. Ele explica que eles não conseguiram ver o esforço e a diligência que Ushimura colocou em tudo, mas ele viu. O Senhor Demônio insiste que escolheu pessoalmente Ushimura e acredita que ele pode atingir seu pleno potencial, e o incentiva a afastar suas inseguranças e decidir se está pronto para abraçar essa oportunidade. Mas antes que Ushimura possa responder, Ulmandra entra para objetar. Ela argumenta que um simples humano não tem lugar entre os 4 grandes. Então, Sylphid e Jun a apoiam, claramente compartilhando suas dúvidas sobre as qualificações de Ushimura.
O Senhor Demônio decide que um teste é a única maneira de resolver a disputa e anuncia que o Mandra terá que provar seu valor, e se passar, ele se juntará oficialmente aos 4 grandes. Ele afirma com confiança que isso resolverá qualquer dúvida. O Mandra, ansiosa por um desafio, adora a ideia e se prepara para lutar com o Shimura diretamente. Ela menciona que os convocados de outros mundos devem ter poderes especiais, e sem esperar, lança um golpe com toda a sua força diretamente nele para testar suas habilidades. Mas o Mandra entra em pânico e congela de medo, e o Senhor Demônio rapidamente intervém para protegê-lo. O Mandra fica irritada e exige saber por que ele está protegendo esse fraco, e o Senhor Demônio aponta o óbvio: o Mandra já desmaiou pela pura onda de energia que ela liberou e ela nem sequer conseguiu acertar o golpe. Todos ficam chocados, tornando-se ainda mais convencidos de que ele não está à altura de se juntar aos 4 grandes. Então, o Mandra pressiona ainda mais, perguntando se o Shimura sabe usar magia ou tem algum poder único. O Senhor Demônio admite que o Shimura não tem, ele é apenas um humano comum. Essa revelação deixa o Mandra completamente perplexa, e ela se recusa a aceitar que um simples humano poderia algum dia estar entre os 4 grandes. Ela explica que o exército do Senhor Demônio é composto por espíritos malignos, demônios e demi-humanos, todos constantemente lutando pela supremacia. Como alguém como Shimura poderia sobreviver em tal caos? John intervém, apontando que, na verdade, são os demônios que causam a maior parte dos problemas, gerando uma discussão entre ele e o Mandra. A briga deles revela que John é um demi-humano, o que adiciona uma camada de tensão à situação. O Senhor Demônio reconhece as rixas internas em seu exército e concorda que o Shimura não é fisicamente robusto, mas esse não é o motivo de tê-lo convocado. Ele enfatiza que a verdadeira força de Ushimura está em sua inteligência, não em seus músculos. Nesse momento, o Shimura retoma a consciência, tonto, mas alerta o suficiente para implorar ao Mandra que pare seus ataques. O Senhor Demônio o acalma, explicando que ele não foi convocado para combate, mas sim por suas habilidades estratégicas. Então, o Senhor Demônio estabelece o desafio: o exército demoníaco está tentando forjar alianças com raças vizinhas, como salamandras e lobisomens, mas as negociações com os minotauros chegaram a um impasse. Ele então diz que o teste de Ushimura será negociar com os minotauros e mostrar seu valor conquistando sua confiança para trazê-los ao exército demoníaco. Ao ouvir isso, Ushimura sente que o nível de dificuldade dessa tarefa rivaliza com a aprovação de um exame difícil. Então, o Senhor Demônio aconselha-o a consultar o Mandra para mais detalhes, já que ela estava lidando com as negociações anteriormente. A cena então corta para Ushimura e o Mandra enquanto seguem em direção à sala do líder Minotauro. O Mandra parece convencida de que Ushimura não tem chance de passar no teste. Honestamente, Ushimura também não tem tanta certeza. Afinal, como ele poderia esperar se tornar um dos 4 grandes sem poderes especiais? No entanto, lá no fundo, ele sente uma centelha de determinação, porque sempre quis trabalhar para alguém que realmente precisasse dele. Portanto, a confiança do Senhor Demônio nele é algo que ele não quer decepcionar. Quando chegam à sala do chefe Minotauro, Ushimura percebe o quão enorme ela é. O Mandra então o avisa que os Minotauros são criaturas naturalmente violentas, o que não ajuda muito a acalmar seus nervos. No momento em que ela abre a porta, Ushimura congela de medo ao ver o chefe Minotauro, uma presença imponente e ameaçadora. Sentindo o pânico de Ushimura, o Mandra intervém, tentando negociar com o chefe. No entanto, a conversa rapidamente vai para o fundo e a frustração de Mandra começa a transbordar. Ushimura observa enquanto o temperamento dela explode, percebendo que ela não tem a menor ideia de como lidar com negociações. Eventualmente, eles são forçados a sair da sala. Fora da sala, o Mandra explica a situação. Ela conta a Ushimura que os Minotauros inicialmente estavam empolgados com a ideia de se unir ao exército demoníaco, e as discussões iniciais foram tranquilas. Mas quando ela apresentou os termos do acordo ao chefe deles, Terius, ele simplesmente disse não. Não importava quantas vezes as negociações fossem retomadas, a resposta dele nunca mudava. E, para piorar, ele trouxe pilhas de palha que cheiravam mal e espalhou por toda a sala, forçando-os a confiscar tudo. Ela então, frustrada, culpa o fracasso da negociação completamente em Terius e deixa a situação nas mãos de Ushimura. Enquanto o Mandra se afasta, Ushimura vaga pelos corredores, tentando descobrir seu próximo movimento. Ele começa a se questionar se é capaz de se comunicar com uma figura tão imponente e intimidadora como Terius. Então, ele lembra de uma situação semelhante de sua vida anterior. Um de seus clientes costumava rejeitar todas as propostas que ele fazia e Ushimura pensava que o acordo iria desmoronar. Mas havia algo nos olhos do cliente que contava uma história diferente. Inspirado por essa lembrança, Ushimura tem uma ideia e decide enfrentar o problema. Mais tarde, o Mandra reporta ao Senhor Demônio, informando de que Terius ainda se recusa a negociar.
Ela duvida que o Shimura consiga fazer algum progresso, mas o Senhor Demônio permanece confiante, certo de que o Shimura terá sucesso. Depois de sair da sala do trono, o Umandra percebe o Shimura nos corredores, reunindo as palhas fétidas confiscadas de Terius. Confusa, ela pergunta o que ele está fazendo, mas o Shimura responde que está se preparando para ter uma conversa adequada com Terius. O Umandra insiste que falar com alguém tão arrogante quanto Terius é impossível, mas o Shimura retruca dizendo que ela está sendo muito rápida em julgar. Ele explica que as negociações estagnaram devido a uma lacuna cognitiva entre Terius e o exército demoníaco, e para superar isso, eles precisam construir confiança, fazendo contato visual e entendendo a perspectiva dele. Com uma confiança renovada, o Shimura diz a ela para assistir e aprender, porque ele vai fazer isso funcionar. O Umandra percebe que o olhar patético que ele tinha antes desapareceu. No dia seguinte, curiosa sobre o resultado, o Umandra vai verificar a situação entre o Shimura e Terius, mas, em vez de encontrá-los, ela descobre um caos na sala. Imediatamente se pergunta se eles falharam em chegar a um acordo e acabaram brigando, mas, quando está prestes a tirar conclusões precipitadas, o Shimura se aproxima. Ela grita furiosamente, acusando de destruir o castelo e exigindo saber onde Terius está. Ele, calmamente, explica que Terius está com o Senhor Demônio finalizando os detalhes da fusão. O Umandra fica chocado e pergunta como ele conseguiu realizar tal milagre em uma única noite. O Shimura revela que, após as negociações de ontem, os Minotauros concordaram em se juntar ao exército demoníaco, e ela fica surpresa por ele ter conseguido fazer Terius concordar com os termos do acordo durante a noite. Ela o pressiona por uma explicação, e o Shimura a leva até a sala do trono para dar mais detalhes. Ele começa a explicar que Terius nunca realmente se recusou a negociar e, do ponto de vista dele, tudo estava indo bem, mas então o Shimura se lembra de um incidente de seu trabalho anterior, onde um cliente sempre dizia não durante as negociações. Naquele momento, ele pensou que o acordo estava desmoronando, mas, quando estava prestes a desistir, o cliente inesperadamente apertou sua mão e concordou com o acordo. Eles haviam visto o debate acalorado como um sinal de verdadeira paixão e envolvimento e só queriam continuar discutindo os termos com ele. O Shimura então explica que, para alguns, discussões emocionais e até mesmo brigas são uma maneira de construir confiança e mostrar comprometimento. Ele continua a explicar o mal-entendido e diz ao Umandra que Terius ficou genuinamente confuso quando ela afirmou que as negociações haviam falhado e ele não sabia o que tinha dado errado. O Shimura revela que os Minotauros têm uma regra simples, eles sempre levam palha quando ficam fora de casa, porque, sendo tão grandes, evitam usar a cama de outra pessoa para não danificá-la. E quando sua palha foi confiscada, Terius não teve escolha a não ser dormir no chão. Isso o deixou privado de sono, e sua incapacidade de explicar a situação fez com que ele parecesse zangado, quando na realidade ele estava apenas ansioso e desconfortável. Ao ouvir isso, o Umandra percebe que o problema veio de sua própria abordagem. Ela admite que deveria ter considerado a perspectiva de Terius durante as negociações. No entanto, Terius intervém, assumindo parte da culpa. Ele reconhece que não percebeu que seu comportamento poderia parecer rude. Ele pede desculpas sinceramente, apertando a mão de Umandra e agradecendo ao Shimura por ter intervido e resolvido a questão de forma tão tranquila. Após isso, Terius sai com sua palha, satisfeito com o resultado. O Umandra fica maravilhada com a habilidade de Ushimura de identificar o verdadeiro problema quando ninguém mais conseguiu. O Senhor Demônio elogia Ushimura, declarando que sua capacidade de perceber o que os outros ignoram é seu verdadeiro poder. Em seguida, ele anuncia que Ushimura passou oficialmente no teste, confiante de que ninguém se oporia à sua inclusão no exército. O Senhor Demônio então instrui-o a levantar o braço direito, e quando ele o faz o rei coloca uma pulseira em seus pulsos, simbolizando seu status como um membro dos Quatro Grandes, e então o incentiva a trabalhar com confiança, sem deixar que sua inexperiência o impeça. Ushimura, então, agradece com gratidão ao Rei Demônio pela confiança. O Umandra também o reconhece, levantando o braço e pedindo para que ele faça o mesmo. Eles trocam um tipo de toque de braço, e ela explica que, em sua tribo, esse gesto significa aceitar alguém como parte de seu grupo. No entanto, ela fica corada e rapidamente adiciona que ele não deve entender errado, pois ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar um membro completo dos Quatro Grandes. Ushimura finalmente está começando a se adaptar ao seu papel como um dos generais demônios. Agora, ele tem seu próprio escritório e um chefe solidário, mas ainda precisa se acostumar com o ambiente. Como um general demônio oficial, ele decide se apresentar formalmente aos outros generais. Ele vai até o quarto de Scylla e bate na porta. Para sua surpresa, uma garota atende e pergunta o que ele deseja. Ushimura explica que está ali para se apresentar a Cid, mas a garota, de maneira fria, informa que é assistente de Cid e que ele é um homem muito ocupado, então Ushimura não pode incomodá-lo.
Embora decepcionado, Ushimura já esperava enfrentar algum tipo de resistência dos outros generais e decide voltar outra hora. Antes de ir embora, Oleira aparece correndo até ele com algo importante para dizer: o Senhor Demônio tem uma nova missão para Ushimura. Ele vai imediatamente se encontrar com o Senhor Demônio, que explica estar trabalhando em um acordo para fortalecer o exército demoníaco. Ele precisa do apoio das nações vizinhas de demônios, sendo a tribo dos ogros particularmente influente. Essa tribo possui uma força militar equivalente ao exército demoníaco e poderia se tornar uma ameaça caso se tornassem hostis. Por isso, o Senhor Demônio quer negociar uma fusão de forças com eles, mas os ogros são notoriamente difíceis de negociar. No entanto, o Senhor Demônio acredita que Ushimura pode alcançar um acordo e lhe concede autoridade total para tratar do assunto. Ushimura fica satisfeito com a confiança depositada nele, mas sabe que há uma grande chance de ser morto pelos ogros caso vá sozinho. Então, o Umandra se oferece para acompanhá-lo até a tribo. Antes disso, Ushimura decide se encontrar com Gnome, que lidera a divisão de demônios do exército, acreditando que ela pode ter informações úteis sobre os ogros. O Umandra concorda com a ideia, mas se recusa a se aproximar de Gnome devido a um conflito de gerações entre elas. Em vez disso, o Umandra diz que vai verificar as carruagens enquanto Ushimura fala com Gnome. Ushimura vai até o campo de treinamento onde Gnome conduz uma sessão diária. Ele fica impressionado com a habilidade dos soldados de Gnome e com o alto moral que ela mantém. Após o treinamento, Gnome se volta para Ushimura e pergunta o que ele deseja. Ele explica que busca informações sobre a tribo dos ogros. Gnome não sabe muito, mas avisa que o líder dos ogros, Obir, é notoriamente difícil de se conversar, o que tornará as negociações complicadas. Gnome também menciona que não quer trabalhar com o Umandra em nada, aumentando a tensão entre elas. Enquanto Ushimura tenta conversar, o Umandra aparece dizendo que já verificou as carruagens e veio buscá-lo. Ao ver Gnome, ela não consegue conter sua raiva, e as duas começam a discutir. Ushimura fica preocupado com o ódio mútuo entre Umandra e Gnome. Finalmente, Ushimura e Umandra chegam ao castelo dos ogros. Antes de entrarem, são parados no portão e informados de que precisam esperar pela permissão de Obir para entrar. O Umandra acha ridículo serem mantidos esperando. Ushimura já viu isso antes e sabe que o ogro está apenas tentando desestabilizá-los para dificultar as negociações. É por isso que é importante manterem a calma, mas o Umandra está prestes a explodir de raiva. Felizmente, antes que ela age impulsivamente, o assistente do ogro aparece e informa que eles podem entrar. Enquanto caminham, Ushimura percebe o quão desgastada está a armadura de Obir. Eventualmente, eles chegam à sala do trono e encontram Obir. Quando o Umandra tenta iniciar as negociações, ele a interrompe, mandando-a calar a boca. Ele diz que não se importa com o motivo de estarem ali e que nunca ouvirá o que tem a dizer, a menos que se rendam a ele. Nesse caso, ele pode até ouvir, mas apenas se eles concordarem em matar seu chefe, o Senhor Demônio. O Umandra não consegue acreditar no absurdo que acabou de ouvir e está prestes a perder o controle, mas Ushimura segura sua mão e a tranquiliza, lembrando-a de que é exatamente isso que Obir quer. Ushimura então se dirige a Obir com o tom mais educado possível, informando que ele e o Umandra terão uma breve conversa do lado de fora. Lá fora, o Umandra desabafa toda a sua raiva, amaldiçoando a existência de Obir por ousar dizer tais coisas. Ela está pronta para voltar e atacá-lo, mas Ushimura a acalma novamente, explicando que Obir está provocando intencionalmente para causar uma cena e, assim, sabotar as negociações. Dessa forma, ele pode evitar rejeitá-las diretamente e culpar o fracasso nos dois. Com essa explicação, o Umandra decide se acalmar, embora ainda esteja frustrada pelo insulto ao Senhor Demônio. Ushimura também está furioso, mas sabe que agir com raiva apenas prejudicaria suas chances de sucesso. Contudo, fica claro que Obir não está disposto a negociar, e parece não haver muito que possam fazer nesse ponto. Nesse momento, a mesma garota de antes aparece e se apresenta como Lulu, filha de Obir. Ela admite que pode parecer rude, mas tem um pedido: precisa da ajuda de Ushimura e o Umandra para convencer seu pai. O Lulu os leva a uma sala vazia e explica que é o armazém de alimentos, que está completamente vazio. Ela revela que, apesar da força e influência da tribo dos ogros entre os demi-humanos, eles estão enfrentando sérios problemas financeiros. A situação é tão grave que muitos estão lutando para conseguir comida. Ushimura já suspeitava de algo assim. Ele notou o estado precário do equipamento de Obir e a sensação de frieza e abandono no castelo. Isso é típico de grandes organizações em declínio, parecem estar bem por fora, mas estão à beira da falência. O Lulu acredita que a única maneira de salvar a tribo dos ogros é aceitar a ajuda do exército demoníaco, mas seu pai se recusa a ouvi-la. Além disso, Obir está doente, e eles têm escondido essa informação.
Por isso, fizeram o Shimura e o Umandra esperarem do lado de fora enquanto preparavam Obir para a reunião. No entanto, a condição de Obir está piorando, e ele está prestes a morrer. Se isso acontecer nas circunstâncias atuais seria o fim de sua tribo, então Olulu implora o Shimura por ajuda. O Shimura diz que entende suas preocupações, mas também a repreende por compartilhar informações tão importantes. Como filha do chefe, ela precisa ser mais cuidadosa com as pessoas em quem confia. No entanto, Olulu acredita que o Shimura é uma boa pessoa e confia em sua capacidade de julgar o caráter dos outros, por isso decidiu contar a ele sobre a situação. Então, ela faz um pedido inusitado, pede que o Shimura se case com ela para salvar a tribo dos ogros. Ao ouvir isso, o Shimura entra em pânico, enquanto o Mandra começa a ferver de raiva. Mas Olulu está séria em sua proposta. Ela explica que todos os ogros de sua tribo são tão estúpidos quanto pedras, e a única maneira de garantir a prosperidade do exército demoníaco é fazendo com que alguém inteligente, como o Shimura, se case com ela e se torne o novo chefe. O Shimura tenta dissuadi-la de tomar uma decisão precipitada, mas Olulu está convencida de que essa é a única solução e está disposta a oficializar o casamento imediatamente. Contudo, o Mandra não permite que isso aconteça. Mais tarde, naquela noite, o Shimura está em seu escritório, tentando descobrir como sair dessa confusão. Obir se recusa a negociar, e Olulu quer se casar com ele. Ele não pode falhar em sua segunda missão para o Senhor Demônio, então decide ir ao bar, em sua mente, para clarear as ideias. Lá, ele encontra uma versão imaginária de Umandra discutindo com o bartender sobre o que é mais legal, gorilas ou leões. O Shimura ouve a discussão, onde o Umandra argumenta que gorilas são muito mais fortes, mas o bartender defende os leões, dizendo que um grupo de leões é chamado de orgulho. Essa palavra desperta uma ideia brilhante em Ushimura. Na manhã seguinte, o Shimura chama o Mandra para fora e pede desculpas por acordá-la tão cedo, mas explica que precisa de sua ajuda para negociar. Para isso, eles precisam ir a outro lugar primeiro. Se tudo correr bem, será Obir quem implorará por uma reunião de negociação. Uma semana depois, o Shimura e o Umandra são chamados à sala do trono do chefe, exatamente como o Shimura planejou. Obir está furioso, pois acaba de descobrir que todas as tribos vizinhas formaram uma aliança com o exército demoníaco na última semana e exige explicações. Uma semana antes, o Shimura explicou ao Umandra seu plano. Em vez de tentar convencer Obir diretamente, eles recrutariam primeiro as tribos menores. Assim como a tribo dos ogros, as outras tribos também estavam sofrendo com a escassez de alimentos, o que as tornava suscetíveis à promessa de apoio. O Umandra entendeu o plano de Ushimura, mas não esperava que funcionasse tão bem. Forçar Obir a negociar era parte de uma estratégia que Ushimura desenvolveu quando vendia produtos na terra. Ele explicou que, ao tentar abordar diretamente uma grande empresa, era frequentemente rejeitado. Então, ele começou a focar em empresas menores, oferecendo seus produtos a elas. Eventualmente, a grande empresa era forçada a procurá-lo para adquirir os produtos, evitando ficar para trás. Da mesma forma, ao convencer todos os demi-humanos vizinhos a se juntarem ao exército demoníaco, o chefe orgulhoso não poderia ignorar a situação. Agora, o Shimura finge que apenas ofereceu ajuda às tribos menores porque elas estavam lutando para sobreviver e precisavam do suporte do exército demoníaco. Ogar fica ainda mais irritado, pois nunca concordou com negociações. Tudo está saindo conforme o planejado, já que, com Ogar fora de controle, ele está muito mais suscetível às táticas de negociação de Ushimura. Ushimura então explica que não formou as alianças sozinho, pois contou com a ajuda de Olulu. Ogar não acredita que sua própria filha o trairia dessa forma, mas Olulu responde que era necessário para o bem da tribo dos ogros. Ela insiste que a única maneira de sair da situação atual é confiar na ajuda do exército demoníaco. Por mais que Ogar não queira admitir, os tempos mudaram, ele está velho e atualmente doente, e se eles quiserem sobreviver, precisam se unir ao exército demoníaco. Nesse momento, Ushimura intervém e oferece uma alternativa. Em vez de se juntar ao exército demoníaco, poderiam formar uma parceria igualitária. Na verdade, Ushimura acabou de inventar isso, pois o acordo continua o mesmo, mas ao apresentá-lo como uma parceria igual, o orgulhoso chefe ogro se mostra mais inclinado a aceitar. Como esperado, Ogar não parece se opor à ideia, mas pede alguns dias para pensar. Alguns dias depois, o Umandra entra correndo no escritório de Ushimura para compartilhar uma boa notícia. Ogar concordou com a aliança com o exército demoníaco. Isso é ótimo, mas Ushimura tem outras preocupações. O Senhor Demônio encarregou de escolher um assistente para si, então ele passou os últimos dias analisando candidatos. Ele gostaria de poder escolher o Umandra, pois ela é extremamente confiável. No entanto, o Umandra entende isso como uma espécie de declaração de amor e fica um pouco envergonhada. Nesse momento, outra pessoa bate na porta.
Ushimura atende e encontra o Lulu, que veio atuar como representante da tribo dos ogros na aliança com o exército demoníaco. Ela expressa sua imensa gratidão a Ushimura, já que seu pai se tornou muito mais diplomático desde o encontro. O Lulu afirma que está disposta a fazer qualquer coisa para mostrar sua gratidão, e Ushimura pergunta se ela gostaria de ser sua assistente pessoal. O Lulu aceita o cargo com entusiasmo, mas o Mandra, cheia de ciúmes, evita olhar para Ushimura e se lembra de que eles são rivais, então não pode ser amiga dele. Ushimura não entende por que o Mandra começou a agir de forma tão estranha, mas, apesar disso, as coisas têm ido bem para ele. O exército demoníaco cresceu consideravelmente no último mês. Contudo, com o crescimento vêm os riscos, e todos precisam estar atentos. Alguns dias se passam, e Ushimura está trabalhando em seu escritório quando o Lulu entra para informá-lo de que alcançou um acordo com a tribo dos ursos, como ele havia pedido. Contanto que Ushimura cumpra as condições deles, a tribo apoiará o exército demoníaco. Ushimura fica satisfeito ao ouvir que tudo correu bem, mas o Lulu também tem outra novidade. Ela soube que Ushimura será recompensado por todo o esforço que tem feito, e a cerimônia de premiação será realizada em breve. Ela promete contar mais depois do intervalo para o almoço. Ushimura não faz ideia do que será premiado, mas, considerando como o Senhor Demônio o trata, tem certeza de que será algo melhor do que uma festa com pizza. Nesse momento, o Mandra entra em seu escritório trazendo o almoço para eles compartilharem, como sempre fazem. Embora Ushimura goste de comer com o Mandra, ele odeia o fato de que a única comida disponível no exército demoníaco é uma papa insossa. Ushimura entende as limitações logísticas de alimentar um exército inteiro, mas ainda deseja que ao menos houvesse carne para acompanhar a papa. Quando o Mandra ouve suas reclamações, ela apresenta a solução perfeita. Se Ushimura quer carne, eles devem ir buscá-la diretamente na fonte. Apesar de não gostar da ideia de caçar só para comer carne, essa não é a única razão pela qual o Mandra o trouxe até ali. Ela recebeu um pedido das tribos demoníacas próximas para exterminar uma criatura mágica que vinha atacando a região. Até agora, 5 orcs foram mortos pela besta, algo que Ushimura considera terrível, mas o Mandra vê como algo natural. Os fracos são devorados pelos fortes. Normalmente, seria trabalho da tribo dos orcs lidar com essas ameaças, mas a criatura em questão é forte demais para eles derrotarem. Por isso, o Mandra decidiu cuidar disso. Enquanto investigam, ela nota cogumelos crescendo sob uma árvore. Descobre que todos os orcs atacados estavam colhendo esses cogumelos raros. Assim, concluem que a criatura deve estar acampada por perto. Mal precisam esperar, pois o javali aparece quase imediatamente. O Mandra ordena que Ushimura se esconda enquanto ela enfrenta o monstro. O Mandra salta no ar e golpeia o rosto do javali, forçando-o ao chão. Porém, em retaliação, o javali começa a lançar pedras com os chifres. O Mandra consegue desviar facilmente, mas Ushimura, em pânico, mal consegue se proteger. O javali avança, derrubando árvores, e se dirige direto para Ushimura. Antes que ele seja atingido, o Mandra acerta um soco no estômago da criatura. Embora seja claro para Ushimura que o Mandra é incrivelmente forte, seus golpes até agora não foram fatais. Em uma luta comum, isso não seria um problema, mas, neste caso, o objetivo é caçar a criatura. O que falta ao Mandra é poder de finalização. O javali continua atacando com suas presas afiadas, e um erro de um Mandra poderia ser fatal. Embora seus golpes causem trauma por impacto, isso não é suficiente. Ushimura percebe que ela precisa de uma arma, mas logo entende que o Mandra está se segurando. Ela evita usar todo o seu poder porque leva muito tempo para se recuperar dos efeitos. Porém, sem usar sua força máxima, ela não conseguirá vencer. Quando o javali tenta atacar novamente, o Mandra o detém com uma única mão. Poderia matá-lo com um soco naquele momento, mas isso estragaria a carne. Em vez disso, ela o levanta e quebra seu pescoço. Com o javali derrotado, o Mandra anuncia que agora podem comer carne, mas Ushimura já perdeu o apetite. Eles arrastam o corpo do javali até a vila dos orcs para mostrar que a ameaça foi eliminada. Os aldeões ficam extremamente gratos e impressionados com a força de Mandra. Enquanto o Mandra aproveita os elogios, ela sugere que todos compartilhem a carne do javali, já que é raro ter tanta carne disponível. Os aldeões ficam animados, mas Ushimura mal consegue acreditar que eles estão dispostos a comer a carne de um javali que estava a um ciclo evolutivo de se tornar um vizinho perigoso. Ushimura fica ainda mais surpreso quando ouve o Mandra dizer que ela mesma vai cozinhar a carne. Ele pergunta se ela está falando sério, e o Mandra oferece uma prova de sua iguaria caseira. Inicialmente, Ushimura fica animado, já que o Mandra faz soar como algo delicioso. Mas, quando pergunta como ela pretende cozinhar, o Mandra simplesmente lança uma bola de fogo na carne.
O resultado é um pedaço de carne carbonizado, e a expressão de Ushimura deixa claro que é puro lixo. O Umandra insiste para que ele experimente, dizendo que é melhor do que parece, mas quando Ushimura dá uma mordida, o gosto é tão ruim quanto a aparência. É como se tivessem despejado piche quente em sua boca, ele preferiria passar fome a comer outro pedaço. O Umandra acha rude Ushimura criticar sua culinária, mas ele retruca que é ainda mais rude chamar aquilo de comida. Ushimura, já lidando com o choque cultural de viver em um novo mundo, não consegue suportar mais isso e pede para assumir a cozinha a partir de agora. Quando Ushimura termina de cozinhar a carne, o Umandra experimenta um pedaço e fica impressionada com o sabor. Curiosa, ela pergunta o que ele fez. Ushimura explica que, primeiro, ele mergulhou a carne em água para tirar o sangue, depois a assou lentamente sobre o fogo para remover o excesso de gordura e, por fim, a adicionou a uma sopa para eliminar qualquer cheiro desagradável. Ele se oferece para ensinar os aldeões a cozinhar, e eles ficam agradecidos por um dos generais demônios ser tão atencioso. No entanto, o Umandra acha que Ushimura, sendo alguém tão importante, não deveria gastar tempo ensinando culinária aos aldeões. Ushimura discorda, explicando que sua tarefa é melhorar o exército dos demônios, e que um grande avanço em qualquer civilização está no desenvolvimento da culinária. Pessoas que consomem carne regularmente tendem a encontrar formas de aprimorar seu sabor, mas, como a carne é rara naquela região, ninguém tem oportunidade de experimentar. Ele conclui que o país é pobre e carente de conhecimento, o que soa duro, mas o Umandra não pode discordar. Afinal, o território é, em sua maioria, estéril, e o país é fraco em comparação aos vizinhos. Justamente por isso, precisam trabalhar para mudar essa situação. Como um dos 4 grandes generais, o Umandra sugere que voltem ao castelo, mas Ushimura acha que não é uma boa ideia, já que já está escuro. O Umandra, no entanto, diz que isso não é um problema, pois pode iluminar o caminho com sua bola de fogo, algo de que ela se orgulha muito. Seu domínio mágico é uma habilidade única dos demônios, o que impressiona Ushimura. Ele também percebe que faz sentido os semidemoníos, que não podem usar magia, treinarem incansavelmente para se tornarem lutadores eficientes, enquanto demônios como o Umandra dependem exclusivamente da magia. No entanto, ele acha que o Umandra poderia melhorar suas técnicas de combate. Por exemplo, embora sua força aumente drasticamente quando usa seu verdadeiro poder para transformar o corpo, leva tempo para ela se recuperar. Ushimura sugere que ela leve uma arma para ajudar no combate da próxima vez e que use uma armadura que cubra mais do corpo. Ao ouvir isso, o Umandra para no meio do caminho e apaga a luz. Ela entende que Ushimura pode estar certo, mas considera ofensivo o foco dele em eficiência. Irritada, ela decide que não pode ficar perto dele naquele momento. De repente, ela abandona Ushimura na floresta, e ele fica sem entender por que ela ficou tão brava. Ushimura percebe que ficar na floresta é praticamente uma sentença de morte, então corre de volta para a Vila dos Orcs em busca de segurança. Na manhã seguinte, ele se reúne com o Rei Demônio para relatar a missão. O Rei Demônio o parabeniza pelo sucesso, mas comenta que ouviu dizer que o Umandra voltou na noite anterior, enquanto Ushimura só chegou de manhã, escoltado pelos orcs. Curioso, o Rei Demônio pergunta se algo ruim aconteceu entre os dois. Desesperado, Ushimura confessa que se sente indigno de ser um dos generais do exército demoníaco. O Rei Demônio o acalma e pede para explicar o ocorrido. Depois de ouvir tudo, o Rei Demônio percebe que Ushimura, sem querer, ofendeu o Umandra. No entanto, o mais importante agora é que eles resolvam a situação pelo bem do exército. Ele então dá uma ordem oficial: Ushimura deve encontrar uma maneira de se reconciliar com o Umandra. Ushimura acha a tarefa difícil, mas começa a refletir sobre a situação. Ele se lembra de como o Umandra estava orgulhosa ao afirmar que apenas demônios conseguem usar magia, e decide estudar um livro de história dos demônios para entender melhor. Ele descobre um capítulo que explica que o físico dos demônios é essencial para o poder mágico deles, razão pela qual os demônios têm tanto orgulho de seus corpos e costumam usar roupas muito reveladoras. Ushimura percebe que, ao sugerir que o Umandra usasse uma armadura mais fechada, ele basicamente rejeitou o orgulho dela como demônio. Mesmo entendendo o motivo de sua raiva, ele ainda não sabe como consertar o relacionamento. Enquanto isso, no castelo, Olulu acaba de cortar lenha e se prepara para sua próxima tarefa quando encontra uma Umandra furiosa e chorosa. O Umandra corre até ela, lamentando que Ushimura odeia e se recusa a elogiar seu corpo. Olulu, sem entender de início, ouve a história e percebe onde ocorreu o mal-entendido. Ela explica ao Umandra que, como humano, Ushimura tem valores muito diferentes. Em particular, Olulu sabe que Ushimura não vê exposição corporal como algo positivo. O Umandra fica incrédula, argumentando que esteve expondo seu corpo para Ushimura por semanas e ele nunca reclamou.
O Lulu sugere que o Shimura provavelmente achava que o Mandra era apenas exibicionista e não questionava isso. Ao ouvir isso, o Mandra percebe que, se o Shimura se sentia desconfortável com seu corpo exposto, todos os gestos de afeto corporal que ela fez provavelmente pareceram comportamentos desviantes. Envergonhada e com raiva de si mesma por ter abandonado Shimura na floresta, ela começa a bater com a cabeça no chão. O Lulu implora para que ela pare, pois o chão não aguenta mais. O Mandra então pede conselhos sobre o que fazer. O Lulu compartilha uma conversa que teve com o Shimura quando começou a trabalhar como assistente dele. Ele havia dito a ela que queria que ela permanecesse fiel aos seus desejos, independentemente de qualquer coisa, para que se sentisse livre para discutir problemas e encontrarem juntos uma solução. O Lulu acredita que, apesar dos mal-entendidos, o Mandra pode se reconciliar com o Shimura, desde que conversem abertamente. Eventualmente, o Shimura e o Mandra se encontram em uma escada do castelo, ambos ansiosos para dizer algo importante. O Mandra se apressa em explicar ao Shimura que ela não é uma exibicionista, apenas queria que ele elogiasse seu corpo. Ao mesmo tempo, o Shimura admite que acha o corpo dela incrível. Os dois processam o que foi dito e, percebendo que finalmente estão na mesma página, o Shimura se desculpa com o Mandra. Ele admite que não sabia muito sobre demônios e não percebeu que o que disse poderia ser insultante. O Mandra aceita as desculpas dele e também se desculpa por ter reagido de forma exagerada, reconhecendo que não era culpa de Ushimura não conhecer a cultura demoníaca. Ela admite que, mesmo estando com raiva, não deveria tê-lo deixado sozinho na floresta, especialmente porque ele quase morreu por causa disso. Sentindo-se culpada, o Mandra fica aliviada ao ouvir que Ushimura a perdoa, pois no final tudo deu certo. O Shimura fica feliz por terem resolvido o mal-entendido e acredita que agora, conhecendo um pouco mais um do outro, eles podem se tornar grandes parceiros. No entanto, ele ainda não percebe que o Mandra entende a palavra parceiros como uma proposta de casamento. Mais tarde, o Rei Demônio reúne seus subordinados para fazer um anúncio especial. Ele celebra as alianças formadas com várias tribos, que fortaleceram enormemente o exército demoníaco, e atribui o sucesso ao trabalho diligente de seu mais novo general, o Shimura. Como reconhecimento por suas conquistas, o Rei Demônio presenteia o Shimura com uma pedra mágica. O Shimura se sente profundamente honrado, mas não pode aceitar sozinho, já que não teria conseguido sem a ajuda de Umandra. Ele se aproxima dela, ajoelha-se e pede que ela aceite a pedra ao seu lado. O Umandra fica feliz, mas entra em pânico quando percebe que o Shimura fez isso publicamente, diante de todos os líderes do exército demoníaco. O que o Shimura não sabe é que, neste mundo, oferecer uma pedra mágica a alguém é literalmente o equivalente a uma proposta de casamento. Ele acaba de propor a ela na frente de todo o exército, e a única razão pela qual o Mandra não aceita imediatamente é porque está muito envergonhada com todos olhando. Alguns dias depois, o Shimura é chamado para uma reunião com o Senhor Demônio e fica apavorado, achando que fez algo errado. Como medida preventiva, ele começa a se desculpar e implora para manter seu emprego. O Senhor Demônio fica surpreso com a reação de Shimura e diz que ele não está com problemas. Na verdade, fizeram uma cerimônia de premiação para ele recentemente por ser tão bom no que faz. Dito isso, o Senhor Demônio tem algo que quer discutir com ele. Ele pergunta ao Shimura o que ele acha da relação atual entre os semidemônios e os demônios do exército demoníaco. Pelo que o Shimura observou, parece que os semidemônios se sentem inferiores aos demônios, já que apenas os demônios conseguem usar magia. Esse é exatamente o problema que o Senhor Demônio tem tentado resolver. Ele pede ao Shimura que encontre uma maneira de permitir que todos usem magia, pois assim os semidemônios poderão se equiparar aos demônios. O Shimura acha que é um bom plano, mas vê um grande problema: ele mesmo não consegue usar magia, então como poderia encontrar uma solução para que todos pudessem usá-la? O Senhor Demônio percebe que é uma tarefa desafiadora, mas por isso ele presenteou o Shimura com uma pedra mágica, dando-lhe total autoridade para decidir como utilizá-la para cumprir a missão. No entanto, ele não poderá fazer isso sozinho, então o Senhor Demônio designou um especialista em magia para ajudá-lo. O especialista é Silid, e o Senhor Demônio garante ao Shimura que Silid é muito competente com magia. Porém, avisa que o Shimura deve ser cuidadoso, pois Silid pode ser extremamente difícil de lidar. O Shimura afirma que entendeu e deixa a sala do trono do Senhor Demônio para procurar Silid. Enquanto isso, o Mandra observa escondida atrás de uma grade. Ela tem espionado Shimura sempre que pode nos últimos dias, tanto por curiosidade sobre o progresso de seu trabalho quanto por ainda estar animada com a proposta de casamento que o Shimura fez há poucos dias. O Shimura chega ao quarto de Silid e bate na porta. Quem atende é Belinda, que informa que Silid não está no momento e que ele terá que voltar mais tarde. Ela tenta fechar a porta, mas o Shimura coloca o pé na entrada, insistindo em entrar de qualquer forma.
O Umandra vê tudo isso e começa a ficar irritada, achando que o Shimura está flertando com outra mulher depois de já ter proposto o casamento a ela. Dentro do quarto de Silid, Belinda tenta convencer o Shimura a ir embora, dizendo que Silid não está lá. Mas ele não acredita, pois sabe que Belinda, na verdade, é Silid disfarçada. Belinda tenta negar, mas o Shimura tem 2 motivos para acreditar que ela está mentindo. Primeiro, ele memorizou a lista de todos os oficiais do exército demoníaco e não há ninguém chamado Belinda nela. Segundo, o próprio Senhor Demônio já havia contado que Silid gosta de se disfarçar para evitar trabalho. Silid percebe que foi descoberta e admite que o Shimura está certo. No entanto, ele ainda não entende por que ela fingiria ser sua própria assistente. Silid explica que, se todos soubessem sua verdadeira identidade, a sobrecarregariam de tarefas, e ela odeia trabalhar. Mesmo assim, o Shimura tem algo importante para discutir com ela, então pede que reserve um tempo para falar sobre ferramentas mágicas. Contudo, Silid se recusa categoricamente a ajudar. Ela não faz nada que exija esforço, mesmo sob ordens diretas do Senhor Demônio. Além disso, ela já criou algo parecido no passado e não vê razão para recriar agora. O Shimura não fazia ideia de que Silid havia tentado criar ferramentas mágicas anteriormente. Como ele demonstra interesse, Silid decide mostrar sua invenção. Ela pega um objeto e informa que ele é feito de uma base mineral que facilita a passagem de magia, com camadas de pedras mágicas no topo. Com essa configuração, o objeto pode lançar todos os tipos de magia, exatamente o que o Shimura procura. Ele pergunta a Silid se pode obter permissão para produzir isso em massa. Silid responde que ele é livre para fazer o que quiser, mas o protótipo custou 50 milhões para ser produzido. Portanto, ele precisará de um esquema financeiro incrível para viabilizar a produção em massa. O dispositivo exige pedras mágicas de alto nível para ser fabricado, o que naturalmente o torna caro. O Shimura fica chocado ao saber o custo e entende por que Silid nunca colocou a invenção em produção. No entanto, ele não se deixa abater e pergunta se seria possível reduzir o número de feitiços que o dispositivo pode lançar. De acordo com Silid, o dispositivo requer pedras mágicas de alto nível para lançar vários tipos de magia. O Shimura sugere limitar o dispositivo a apenas um feitiço. Silid fica intrigada, pois nunca tinha pensado nisso, e após refletir, confirma que limitar o dispositivo a um único feitiço reduziria significativamente o custo, permitindo o uso de pedras mágicas de baixo nível na produção. Ela fica impressionada com a ideia de Ushimura, que teve a sugestão tão rapidamente. Por coincidência, ele tem uma pedra mágica em mãos e pergunta se ela seria suficiente. Silid começa a se interessar pela ideia e, como já possuem todos os materiais necessários, decide começar a trabalhar imediatamente. Porém, ela precisa de um assistente, então arrasta o Shimura para seu porão, sem planos de deixá-lo dormir naquela noite. Enquanto isso, fora do quarto de Silid, o Umandra começa a suspeitar e se pergunta o que o Shimura poderia estar fazendo com outra mulher tão tarde da noite. Na manhã seguinte, vemos o Shimura sentado no chão do porão, quase inconsciente devido à falta de sono. Silid está igualmente exausta, mas muito animada, pois conseguiu redesenhar completamente sua ferramenta mágica para lançar apenas um feitiço. Agora, o dispositivo pode ser produzido em massa por uma fração do custo do modelo antigo, tudo graças ao seu gênio. No entanto, antes de iniciar a produção em massa, precisam testá-lo. Silid informa o Shimura que ele será o voluntário para os testes. O Shimura implora por um tempo de descanso, já que está à beira do colapso. Silid permite que ele saia, mas dá apenas 1 hora de intervalo antes de começar os testes. Quando o Shimura chega à porta de entrada, está prestes a abri-la, mas o Umandra irrompe no local, exigindo saber o que ele esteve fazendo a noite toda. As ações impulsivas de Umandra acabam fazendo Shimura desmaiar. Desesperada, ela se ajoelha e tenta sacudi-lo para acordá-lo, mas isso só o deixa mais tonto. Nesse momento, Silid sai do porão usando sua roupa habitual, para que o Umandra não perceba que ela era a mulher que estava com o Shimura antes. O Umandra fica desconfiada. E começa a questionar se o que viu antes estava correto, mas, de repente, a assistente de Umandra, Lum, e o Lulu entram na sala com urgência. Uma emergência aconteceu, um bando de pássaros Azata atacou algumas vilas, e, se nada for feito rapidamente, elas serão destruídas. Os pássaros Azata são aves terrestres grandes, conhecidas por sua natureza violenta, representando uma ameaça tão grande que o Senhor Demônio ordenou que tudo fosse feito para afastá-los. Por isso, Lum foi atrás de Umandra, já que ela é a única capaz de lidar com um bando tão grande. Enquanto é arrastada, o Umandra demonstra sua frustração por querer passar tempo com Ushimura. No entanto, Silid vê isso como a oportunidade perfeita para testar seu novo dispositivo mágico e decide levar Ushimura ao campo de batalha.
Assim que chegam, Ushimura pede aos moradores locais que se afastem um pouco, pois o que estão prestes a fazer pode ser perigoso. Seelid ajusta a pedra mágica para lançar um feitiço de fogo simples e entrega a Ushimura para que ele a teste. Antes disso, Ushimura pergunta se o dispositivo possui recursos de segurança. Seelid garante que, mesmo que exploda, Ushimura perderá apenas um braço, o que não o tranquiliza. Apesar dos riscos, Ushimura decide testar o dispositivo. Quando o bando de pássaros Asata se aproxima, Seelid instrui Ushimura a canalizar poder através do dispositivo. Ele faz um som estranho ao ser ativado, mas Seelid diz que isso é normal. Ela orienta Ushimura a imaginar que o dispositivo é uma extensão de seu corpo e a deixar a energia fluir até acumular em sua mão direita. Seguindo as instruções, Ushimura consegue formar uma bola de fogo na mão, ficando surpreso por finalmente usar magia. Com o sucesso da primeira fase, Seelid ordena que Ushimura comece a atacar os pássaros. Ele lança uma bola de fogo em um dos pássaros, obliterando-o encorajado. Ushimura continua lançando bolas de fogo, sentindo-se poderoso pela primeira vez desde que chegou a este mundo. No entanto, esse sentimento não dura muito, pois o dispositivo queima e deixa de funcionar. Quando um dos pássaros está prestes a atacá-lo, Seelid cria uma barreira ao redor de Ushimura, protegendo-o. Ushimura tenta usar o dispositivo novamente, mas percebe que ele está apenas atraindo os pássaros ao invés de lançar magia. Seelid intervém e derrota os pássaros que se aproximam, perguntando por que Ushimura não está mais usando o dispositivo. Ele mostra o cristal, que claramente foi sobrecarregado. Seelid conclui que cristais mágicos de baixo nível não são suficientes para sustentar o dispositivo, declarando o experimento um fracasso por enquanto. Apesar disso, conseguiram afastar os pássaros, e os aldeões comemoram preparando um ensopado com a carne das aves. Enquanto Ushimura pega uma tigela de ensopado, Seelid está sob uma árvore brincando com uma criança demi-humana. Surpreso, Ushimura comenta que sempre achou que todos os demi-humanos fossem fortes, mas não sabia que alguns poderiam ser tão frágeis. Seelid concorda, mas ressalta que, mesmo fracos, esses demi-humanos são muito gentis, o que a lembra de seu passado. Seelid revela que nasceu em uma família mercante de elfos, mas as coisas deram errado, e ela acabou sendo expulsa. Depois disso, viveu como andarilha por um tempo, até ser acolhida em uma vila de demi-humanos. Esses demi-humanos foram extremamente gentis com ela, mas, por não possuírem habilidade mágica, viviam em condições de pobreza. Seelid queria ajudá-los e decidiu criar um dispositivo que permitisse que eles usassem magia. No entanto, ao longo do caminho, se distraiu e perdeu de vista o objetivo original de sua pesquisa. Seelid se vira para Ushimura e declara que seu objetivo como pesquisador é ajudar as pessoas, e que precisam fazer o projeto dar certo, especialmente porque é provável que mais pássaros ataquem a vila novamente. Ushimura reflete por um momento e tem uma ideia brilhante. Ele pergunta a Seelid se ela consegue produzir mais dispositivos mágicos até a manhã seguinte. Como os designs já estão prontos, não demoraria muito para fabricar mais, embora Seelid não consiga fazer melhorias sem suas ferramentas. Ushimura assegura que melhorias não são necessárias, pois o plano funcionará com o design atual. Na manhã seguinte, Ushimura e Seelid partem para enfrentar o bando de pássaros que avança em direção à vila. Antes que os pássaros se aproximem, Ushimura ativa os dispositivos mágicos que havia instalado no chão com antecedência. O som perturbador dos dispositivos sendo ligados ao mesmo tempo assusta os pássaros, que desistem de atacar a vila e fogem. O melhor de tudo é que, como nenhum feitiço foi lançado, as pedras mágicas nos dispositivos durarão muito tempo, garantindo a proteção de vilas remotas com baixo custo. O Senhor Demônio fica extremamente satisfeito com a inovação que os dois alcançaram. Ele os elogia e ordena que Seelid inicie a produção em massa dos dispositivos mágicos, para que sejam distribuídos a todas as vilas necessitadas. Algum tempo depois, Ushimura encontra Seelid para agradecer por sua ajuda, pois jamais teria conseguido alcançar aquele resultado sozinho. Da mesma forma, Seelid agradece a Ushimura por reacender sua empolgação com a pesquisa e por lembrá-la de que seu trabalho é para ajudar as pessoas. Ela está profundamente grata e promete que, se ele precisar de ajuda no futuro, pode procurá-la. Antes de partir, Seelid entrega a Ushimura um dispositivo mágico que fez especialmente para ele. Enquanto os outros suportavam até 10 feitiços no máximo, este suporta pelo menos 30, garantindo que ele tem uma ferramenta confiável caso enfrente perigo. Motivado, Ushimura retorna ao seu escritório, mais determinado do que nunca a colocar sua papelada em dia. No entanto, antes que pudesse começar, é nocauteado quando Mura invade o local. Ela acabou de saber sobre o trabalho de pesquisa com Seelid e queria se desculpar por pensar que Ushimura estava flertando com outra mulher, mesmo após propor casamento a ela. Mas, ao vê-lo inconsciente no chão, ela corre para socorrê-lo.
Mais tarde, o Shimura convida o Mandra para um passeio de compras, e o Mandra fica tão nervosa com isso que vai até o Lulu para pedir conselhos. Ser chamada para fazer compras com ele só poderia significar uma coisa, então o Mandra tem certeza de que o Shimura a chamou para um encontro. Como esse é o caso, ela planeja usar um visual usado para impressioná-lo e pretende vestir apenas um biquíni para exibir o máximo possível do seu corpo. No entanto, o Lulu a aconselha que essa pode não ser a melhor ideia, já que o Shimura ficaria desconfortável com tanta exposição. Em vez disso, seria melhor optar por algo um pouco mais conservador. O Mandra segue o conselho de Olulu e, felizmente, o Shimura parece realmente gostar de sua roupa. Ela começa a acreditar que o encontro pode correr bem e que seu relacionamento com o Shimura pode avançar para o próximo nível. Infelizmente, estamos falando de Shimura, então o único motivo pelo qual ele a chamou para ir às compras foi porque queria pesquisar o mercado. O Mandra fica completamente desolada ao perceber que isso não era um encontro, afinal. Ela praticamente ferve de raiva, mas ainda quer ajudar o Shimura, então pergunta que tipo de pesquisa ele está conduzindo. O Shimura explica que sempre é uma boa ideia obter as opiniões dos moradores locais, pois isso pode lhe dar uma perspectiva diferente e ajudá-lo a melhorar o exército demoníaco. No entanto, por enquanto, ele apenas quer aproveitar a paisagem com o Mandra, o que a pega de surpresa. Mas ainda assim, isso não é um encontro. Ao se aproximarem de uma barraca, o dono a reconhece o Shimura como um dos generais de elite do exército demoníaco. O Shimura fica surpreso ao perceber que as pessoas sabem quem ele é, mas há rumores circulando sobre um humano que foi pessoalmente convocado pelo Senhor dos Demônios, e seu traje distinto o faz se destacar. O vendedor também reconhece o Mandre, como ela e o Shimura estão juntos ali, assume que estão em um encontro. No entanto, o Mandra nega, pois o Shimura já havia deixado claro que a saída era estritamente para trabalho. Ela explica que estão ali para conduzir uma pesquisa de mercado. Como esse é o caso, o vendedor se oferece para mostrar alguns de seus melhores produtos, incluindo um conjunto de ornamentos de ouro puro. Como não é todo dia que tem generais do exército demoníaco como clientes, ele até propõe um desconto se eles comprarem 2 copos como um par. O vendedor explica que esses copos costumam ser adquiridos por casais prestes a se casar. Sem pensar 2 vezes, o Shimura diz que quer comprar o par para ele e o Mandra, o que lhe dá sinais confusos, pois parece que o Shimura está tentando flertar com ela. No entanto, na realidade, ele apenas comprou os copos para obter mais informações do vendedor. Assim, o Mandra fica, mais uma vez, desapontada. Após um pouco mais de investigação, o Shimura se senta com o Mandra para tomar um café enquanto analisa os resultados da pesquisa. Segundo suas descobertas, as recentes alianças formadas com outros territórios demoníacos foram bem recebidas pela população, e as diferentes culturas estão se integrando de forma satisfatória. No entanto, isso também trouxe alguns efeitos negativos. O aumento populacional causou uma escassez de alimentos sem precedentes, e o preço de culturas essenciais, como o GY, está alto demais para a população conseguir pagar. O Lulu também percebeu o aumento dos preços. Ela foi até um dos comerciantes de alimentos e exigiu saber por que estavam tornando os produtos tão caros. Mas mesmo sendo sacudido violentamente, o comerciante disse a ela que não podia se dar ao luxo de baixar seus preços, caso contrário, ficaria endividado. O preço do gin estava claramente inflacionado, mas se os varejistas não eram os responsáveis pelo aumento, então deveria ser obra dos atacadistas. Os atacadistas são os responsáveis pela distribuição de mercadorias após comprá-las em grande quantidade dos agricultores. Normalmente, esse arranjo funciona bem, mas há a possibilidade de que os atacadistas estejam aumentando artificialmente os preços do gin para maximizar seus lucros. Como os varejistas são obrigados a comprar pelo preço inflacionado, eles também precisam aumentar seus preços para continuar no negócio. Como os atacadistas provavelmente eram os culpados, o Mandra achava que deveriam invadir o prédio deles e exigir que os preços voltassem ao normal. No entanto, Denius não achava que essa era uma boa ideia, pois ainda era pura especulação que os atacadistas fossem os responsáveis, e eles não podiam correr o risco de irritá-los, pois isso poderia causar um desastre nacional se não fossem cuidadosos. Os atacadistas eram gerenciados por uma grande guilda comercial e detinham um poder considerável. Antes de agir, era necessário reunir mais informações sobre o assunto. Com isso em mente, Denius declarou que haviam terminado sua pesquisa de mercado por aquele dia. Ainda havia bastante tempo antes de precisarem retornar ao castelo, então ele perguntou ao Mandra se havia algo que ela quisesse fazer enquanto isso. O Mandra ficou animada, pois essa poderia ser sua chance de ter um encontro de verdade com Denius. No entanto, toda a sua esperança de passar um tempo a sós com ele foi destruída quando Gome apareceu. Denius ficou surpreso ao vê-la ali e perguntou se ela também tinha saído para fazer compras.
Gomi explicou que aquele era um dia importante para o seu povo, então ela estava ali para comprar presentes para as pessoas de quem gostava. No caso, ela estava comprando presentes para seus camaradas do exército demoníaco, mas ainda guardava rancor de Umandra, então esta não receberia nada dela. Nesse momento, dois demi-humanos ratos se aproximaram de Gomi e imploraram por sua ajuda para salvar sua loja da falência. Eles pareciam bastante desesperados, então Denils e os outros decidiram segui-los até a loja para entender o problema. O casal de ratos explicou que mantinham a loja há anos e vendiam um alimento chamado Shimu, mas, ano após ano, suas vendas estavam caindo, e eles já vinham lutando para manter o negócio aberto há algum tempo. Recentemente, foram abordados por um grande comerciante chamado Bua Galian, que fez um pedido enorme, alegando que poderia obter um bom lucro revendendo Shimu, já que o Jin estava muito caro ultimamente. O casal ficou encantado com a notícia e trabalhou incansavelmente durante a noite, usando até o último ingrediente que tinham para atender ao pedido de Bua Galian. No entanto, naquela manhã, quando ele deveria buscar a encomenda, repentinamente desistiu do negócio e disse que não estava mais interessado. Agora, o casal estava preso com uma quantidade massiva de produtos não vendidos, e se não fizessem algo rapidamente, iriam à falência devido ao dinheiro que desperdiçaram. O problema era sério, mas Gomi não conseguia pensar em uma solução, então recorreu a Denils, pois tinha ouvido falar que ele era um bom solucionador de problemas. Ela perguntou se ele tinha alguma ideia para ajudar o casal a salvar sua loja. Felizmente, com as informações que reuniu no mercado naquele dia, Denils disse que tinha a solução perfeita. Gomi perguntou se ele tinha certeza de que conseguiria resolver a situação, e Denils garantiu que seu plano daria certo, dizendo que poderiam deixar tudo com ele. O primeiro passo no plano de Denils era fazer com que o casal verbalizasse seu objetivo, então ele pediu que eles esclarecessem o que queriam alcançar. Como o produto expirava em um dia, isso significava que tinham que vender todas as 300 porções que o casal havia preparado até o fim do dia. Denki experimentou um pouco do Shimu mais cedo e percebeu que era bem semelhante ao mochi do Japão. No entanto, faltava um elemento essencial. Assim como o mochi, o Shimu não tinha um sabor distinto por si só, o que permitia que fosse combinado com vários acompanhamentos e temperos para torná-lo mais interessante. Agora, a única coisa a fazer era decidir qual sabor adicionar ao Shimu. Para isso, Denki perguntou ao casal sobre sua base de clientes. Eles responderam que, por ser um alimento tradicional, o Shimu não era muito popular entre os jovens e, atualmente, até os mais velhos estavam perdendo o interesse. Para ser honesto, o casal entendia o motivo, pois eles mesmos estavam cansados do sabor sem graça. O Umandra não podia acreditar que eles ainda escolhiam vender Shimu quando nem ao menos gostavam mais dele, mas isso não vinha ao caso. O tempo estava se esgotando antes que o Shimu estragasse. Denis sugeriu que dividissem o trabalho. Ele e o casal ficariam ali para pensar em boas combinações de sabor para o Shimu, enquanto mandaria os outros até as lojas que ele anotou em sua lista para pedir ajuda com o plano. Depois de reunir tudo o que precisavam, o Shimura foi ao mercado levando um tambor para atrair a atenção das pessoas. Ele anunciou que aquele dia era o dia de Ruia e convidou todos a participarem das festividades que havia preparado. A multidão parecia intrigada, pois a celebração parecia divertida, mas ninguém sabia o que significava o dia de Ruia. Então, o Shimura começou a explicar. Pelo que ele aprendeu, o feriado era baseado em uma antiga lenda sobre uma bela jovem e um homem que vendia Shimu. Certo dia, os dois se encontraram no mercado e se apaixonaram instantaneamente. No entanto, um homem poderoso queria tornar a jovem sua esposa. Como ela claramente não estava interessada na proposta do rei, ele ficou enciumado e proibiu a moça de ver seu amado novamente. Mesmo assim, os dois continuaram a se encontrar às escondidas, e sob o céu estrelado, comeram Shimu juntos enquanto desejavam poder viver livremente, sem precisar se esconder. Foi então que os céus ouviram suas preces e os levaram para o céu noturno, onde puderam viver felizes para sempre. Essa lenda é a base do festival de Ruia e disse que, se você trocar Shimu com alguém que ama e comerem juntos, seu desejo pode se tornar realidade. A multidão ficou fascinada com a história de Ushimura e quis comprar Shimu para experimentar a tradição. Coincidentemente, o Shimura conhecia um casal que tinha uma grande quantidade de Shimu disponível. A maioria das pessoas via o Shimu como algo sem graça e sem sabor, mas, depois de um brainstorming contuso, o casal conseguiu mudar isso e criou novas e empolgantes variações do produto. As pessoas começaram a comprar Shimu em grande quantidade. Embora o Mandra confiasse que o Shimura encontraria uma solução, ela ainda ficou surpresa ao ver que ele conseguiu convencer tantos jovens a comer um lanche tradicionalmente consumido apenas pelos mais velhos. O Shimura explicou que, quando a popularidade de um produto começa a cair, é possível revitalizá-lo mudando o público-alvo. Durante a pesquisa de mercado, ele percebeu que havia um grande número de jovens e suas famílias no mercado.
Quem melhor para atrair do que esse novo público com uma estratégia de marketing renovada e novos sabores? O Shimura não se surpreenderia se o Shimu se tornasse um sucesso novamente. O Shimu se tornou o item mais vendido do mercado da noite para o dia. Na verdade, o Shimura já está pensando em planos para abrir lojas em cadeia e expandir para o exterior a fim de aumentar os lucros, mas a Londra logo o tira de seu frenesi empresarial. Mais tarde naquela noite, quando a multidão começa a se dispersar, o Shimura e Mundra vão encontrar o casal, que não consegue agradecer o suficiente pela ajuda, pois conseguiram vender todo o estoque graças a eles. O Shimura diz para não se preocuparem, pois o sucesso deles não foi apenas por causa dele, mas também pelo trabalho árduo do casal, pela ajuda de Mundra e até de Gomi. Naomi pode ter saído no início, mas, durante o dia, o Shimura ouviu de alguns demi-humanos que Naomi havia recomendado a loja a eles, então ela deve ter espalhado a notícia sobre o Shimu para ajudá-los. Ainda assim, para demonstrar gratidão, o casal oferece um prato de Shimu para o Shimura e a Londra compartilharem, e o Shimura aceita com prazer. Mundra começa a corar porque se lembra da parte da lenda que diz que compartilhar Shimu com alguém significa que você o ama. Para o Shimura estar tão ansioso para dividir com ela, só pode significar uma coisa. Ela tenta não criar expectativas muito altas, mas então o Shimura tira as taças de casamento que comprou mais cedo e diz que quer dar uma delas para Londra. A evidência de que ele quer se casar com ela é esmagadora neste ponto, então Mundra pergunta o que ele pretende desejar enquanto compartilham o Shimu. Sem hesitar, o Shimura responde que deseja o sucesso de seu próximo projeto, deixando Mundra mais uma vez desapontada. Mais tarde naquela noite, o Shimura vai se encontrar com o Senhor Demônio, pois tem algo importante para discutir com ele. Durante sua pesquisa de mercado, ele descobriu muitas informações úteis, mas, mais notavelmente, encontrou alguns ornamentos dourados à venda. Esses ornamentos vêm de uma nação vizinha conhecida como País Dourado, devido às suas abundantes minas de ouro. Se o Senhor Demônio pretende expandir o exército demoníaco, o Shimura sugere que eles estabeleçam laços comerciais com o País Dourado. O Senhor Demônio acha essa ideia excelente e diz que iniciarão as negociações comerciais o mais rápido possível, já sabendo exatamente o que oferecer em troca. Ele pega um dos dispositivos mágicos e diz que os trocarão com o País Dourado. No entanto, o Shimura não acha que isso seja uma boa ideia, já que os dispositivos mágicos são uma tecnologia exclusiva do exército demoníaco e não deveriam ser vendidos tão facilmente. No entanto, o Senhor Demônio vê a situação de outra forma. Não importa o que façam, a tecnologia acabará sendo roubada por forasteiros ou replicada, mas algo que não pode ser copiado são as pessoas. Contanto que o Senhor Demônio tem indivíduos talentosos, como seus 4 generais, ao seu lado, ele tem certeza de que serão capazes de criar dispositivos mágicos ainda mais poderosos no futuro. Ele dá ao Shimura permissão para cuidar de todas as negociações sobre o assunto, mas também o alerta para ter cuidado, pois o rei do País Dourado é um homem formidável. O dia logo chega para o Shimura iniciar as negociações, e ele está se preparando para viajar para o Reino Dourado para se encontrar com o rei. Antes de partir, o Mundra o encontra perto da carruagem e sugere acompanhá-lo, pois está preocupada que o Shimura possa se meter em encrenca. No entanto, essa negociação é sua primeira missão solo, então ele diz que precisa fazer isso sozinho. O Mundra entende que ele quer seguir sozinho, mas o alerta de que o Rei do Reino da Fúria tem um temperamento extremamente curto, então o Shimura precisa ter cuidado com as palavras ao falar com ele. Por exemplo, o rei já alimentou um comerciante a um crocodilo porque ele insistia em vender uma garantia estendida para uma carruagem. Ao ouvir isso, o Shimura começa a se preocupar também. Ainda assim, ele precisa seguir em frente. Sua carruagem parte, e enquanto ele se afasta, o Mundra grita palavras de encorajamento e o lembra para ficar longe das mulheres do Reino Dourado. Após uma longa viagem, o Shimura finalmente chega ao Reino Dourado, conhecido como Rampage, e ele é tão vibrante quanto dizem os rumores. Ele está contente por prosseguir com as negociações com esse país porque, até agora, o exército demoníaco só exportava colheitas como meio de obter moeda estrangeira. No entanto, devido ao aumento repentino da população, não apenas o exército tem consumido todo o seu próprio suprimento de grãos, mas também precisou começar a importá-los. Para resolver esse problema, o Shimura pretende negociar algo valioso, como ouro, e não há lugar melhor para adquirir ouro do que o Reino Dourado. O Shimura consegue facilmente uma audiência com o rei graças à sua posição como um dos generais de elite do exército demoníaco e, depois de alguns momentos, o rei de Rampage entra na sala do trono. O Shimura abaixa a cabeça para cumprimentá-lo e começa a se apresentar, mas o rei já sabe tudo sobre ele. Ele sabe que o Shimura foi invocado para este mundo há alguns meses como um dos generais demoníacos. Desde então, expandiu a influência do exército demoníaco e implementou várias reformas. De acordo com tudo que ouviu, o rei acredita que o Shimura é uma pessoa talentosa, mas há algo que ele não entende.
Se o Shimura tem sido um dos generais do exército demoníaco por vários meses, por que esta é a primeira vez que ele vem cumprimentar o rei? O rei está claramente irritado, e o Shimura não sabe o que dizer, então começa a se desculpar. Mas, do jeito que as coisas estão indo, parece que as negociações podem fracassar antes mesmo de começarem. O rei então pergunta se há algum motivo específico para essa reunião, e o Shimura aponta para o carrinho atrás dele, dizendo que trouxe uma oferenda para o rei. Ele apresenta uma coleção dos melhores talheres de prata que o exército demoníaco tem a oferecer. No entanto, como se trata do rei do Reino Dourado, ele se sente profundamente insultado por o Shimura ter a ousadia de lhe trazer prata como presente. O rei agora está de péssimo humor, e o Shimura se desculpa, mas isso fazia parte de seu plano o tempo todo. Ele então retira um dispositivo mágico e diz que irá oferecê-lo como um pedido de desculpas, já que o rei não ficou satisfeito com a prata. Inicialmente, o rei não fica impressionado com o dispositivo, pois ele claramente foi feito com uma pedra mágica de baixo nível. No entanto, embora isso seja verdade, o Shimura informa ao rei que este dispositivo mágico é capaz de afastar bestas mágicas. É uma invenção original do exército demoníaco, sendo impossível encontrá-lo em qualquer outro lugar. E o Shimura sabe muito bem que o Reino Dourado tem um certo problema com bestas mágicas em suas terras. O rei não nega essa informação, então o Shimura explica como ele ouviu falar dos golems de pedra que aterrorizam as minas, interrompendo o trabalho dos mineiros e forçando o rei a contratar uma força de defesa especializada para as minas. No entanto, com esses dispositivos mágicos, ele poderia eliminar completamente a necessidade dessa força de defesa, garantindo a segurança dos mineiros e aumentando a produtividade. Ele então mostra ao rei uma pequena coleção de rosmarines e diz que esses serão sua oferta para hoje, mas, se o rei achar útil, poderá comprar mais do exército demoníaco. O rei acha a proposta de Shimura intrigante e definitivamente gostaria de comprar mais, mas somente se o Shimura puder provar que o que disse sobre os dispositivos mágicos é realmente verdade. Com um estalar de dedos, as luzes se apagam e o crocodilo de estimação do rei é solto bem ao lado de Ushimura. Se o Shimura estiver falando a verdade sobre os dispositivos mágicos, o rei acredita que ele não terá problemas para afastar o crocodilo. Esse é um teste aterrorizante, e o Shimura está internamente apavorado, mas confia no desempenho dos dispositivos mágicos. Assim, ele segura um dos dispositivos e o ativa para assustar o crocodilo. O dispositivo funciona, mas, ao se afastar de Ushimura, o crocodilo vê o rei e decide ir atrás dele em vez disso. Ushimura percebe isso e tenta usar um dos dispositivos para lançar uma bola de fogo no crocodilo, mas, no fim, sua ajuda não foi necessária, pois o rei facilmente elimina o crocodilo, reduzindo-o a cinzas. O rei fica impressionado com a eficácia dos dispositivos mágicos, mas também com Ushimura como pessoa. Embora Ushimura seja um plebeu, ele tem a coragem de se colocar diante do rei como um igual. Ele é talentoso em negociações e imediatamente agiu ao pensar que a vida do rei estava em perigo. O rei passa a gostar dele e decide comprar os rosmarines do exército demoníaco. Como pagamento, ele coloca 3 barras de ouro diante de Ushimura. Com essa quantia, Ushimura diz que o exército demoníaco pode preparar 200 unidades no próximo mês. No entanto, o rei é um homem impaciente e exige que as unidades sejam entregues em apenas uma semana. Como compensação pelo prazo reduzido, ele oferece várias toneladas de ouro. As negociações foram bem-sucedidas, mas criar 200 unidades em uma semana será um grande desafio. Ushimura pergunta a Silith se há alguma maneira de fabricar essa quantidade a tempo, mas ela diz diretamente que é impossível. Eles começaram a produzir os rosmarines em massa recentemente, mas fabricar tantos em apenas uma semana é irrealista. Ushimura implora para que ela encontre uma solução, mas Silith responde que não pode simplesmente tirar 50 trabalhadores extras do nada. Além disso, a demanda local pelos rosmarines tem aumentado, e ela afirma que já estão sobrecarregados. Ela repreende Ushimura por aceitar um pedido tão grande sem considerar a carga de trabalho da produção. Ushimura admite que pode ter cometido um erro, mas então se lembra de ter visto o relatório logístico da distribuição dos rosmarines alguns dias atrás. Segundo o relatório, a prioridade foi dada às áreas com problemas de feras mágicas, então a demanda geral pelos rosmarines deveria estar relativamente baixa. Isso significa que Silith estava mentindo sobre a falta de pessoal para evitar ter que trabalhar mais. Silith percebe que foi pega e não tem escolha a não ser aceitar o pedido. Ela promete fabricar as 200 unidades dentro da semana. No entanto, naquele exato momento um mensageiro do Reino Dourado entra correndo e informa que o Rei Dourado ficou tão impressionado com os rosmarines que quer ainda mais. Assim, o pedido inicial de 200 unidades agora será de 300. Com muito trabalho árduo e horas extras, a equipe de produção consegue fabricar as 300 unidades dentro do prazo de 3 semanas.
Agora que atingiram a cota, o Shimura finalmente pode relaxar. O Lulu o parabeniza por conseguir cumprir o pedido, mas aproveita para perguntar quanto o Shimura vendeu os rosmarines. Ele responde que conseguiu fazer o Rei Dourado pagar 50.000 moedas por cada unidade, totalizando 150 milhões pelas 300 unidades encomendadas. O Lulu mal pode acreditar que o Shimura realmente conseguiu convencer o Rei Dourado a pagar esse valor, mas tudo foi graças a uma estratégia psicológica cuidadosamente planejada. Como os dispositivos ainda eram desconhecidos, poderiam definir o preço que quisessem. Para estabelecer o valor dos rosmarines, o Shimura primeiro ofereceu alguns bens caros como presentes para o rei. Ele propositalmente escolheu talheres de prata, esperando que o Rei Dourado ficasse irritado. No entanto, mesmo que ele rejeitasse os talheres, ainda reconheceria que eram bens valiosos. Dessa forma, quando o Shimura apresentou os rosmarines, eles pareceriam automaticamente extremamente valiosos. O Lulu não fazia ideia de que o Shimura era capaz de algo assim, mas fica impressionada. Ela pergunta se ele planejou receber tantos pedidos, mas essa parte foi uma surpresa para ele. Ele apenas está feliz por terem conseguido dar conta da encomenda a tempo. No entanto, nesse exato momento, o mensageiro do Reino Dourado retorna e informa que o Rei Dourado deseja encomendar mais 100 unidades. O Shimura imediatamente começa a imaginar quão furiosa Silith ficará ao saber da encomenda extra. Assim, ele desce correndo e se prepara para implorar por sua cooperação para que consigam cumprir o pedido. Silith não fica nada feliz com a notícia, mas concorda em fazer o possível para atender a nova demanda. Ela contrata mais trabalhadores e os ensina a fabricar os rosmarines. Com a equipe expandida, eles progridem constantemente na produção das últimas 100 unidades, restando apenas a entrega final. Com uso contínuo, os rosmarines devem durar cerca de um mês, o que significa que o Rei Dourado terá que continuar comprando do exército demoníaco indefinidamente. A missão foi um grande sucesso para o Shimura. No entanto, quando ele finalmente começa a relaxar, o Lulu entra correndo em seu escritório e anuncia que o Rei Dourado acaba de cancelar todo o pedido. O Shimura implora para que o Lulu diga que está brincando, mas é verdade. O Rei Dourado cancelou todas as encomendas restantes após receber as primeiras 100 unidades. Isso representa um enorme problema, pois eles ainda não receberam o pagamento em ouro e já gastaram uma grande parte do orçamento do exército demoníaco nas matérias-primas para os rosmarines. Por causa disso, cortes no orçamento precisaram ser feitos, as tropas demoníacas não receberam um novo carregamento de armas, e os comerciantes começam a se questionar se deveriam fazer negócios em outro país. O Shimura fica se perguntando onde errou no acordo e teme ter ofendido o Rei Dourado de alguma forma. Ao mesmo tempo, ele se questiona como poderia haver uma réplica dos rosmarines já circulando no mercado. Independentemente da razão, os fundos do exército demoníaco foram drenados devido às suas ações, e a moral está em queda. Sentindo-se responsável, ele decide se apresentar ao Rei Demônio e admitir que toda essa confusão foi culpa sua. O Rei Demônio, então, pergunta ao Shimura por que ele acha que é o culpado pela situação atual, então o Shimura explica que já sabia o quão egocêntrico e impaciente o Rei Dourado era, mas ficou tão feliz com as negociações bem-sucedidas que não considerou os riscos envolvidos. Ele diz que está disposto a aceitar qualquer punição que o Rei Demônio tenha para ele, mas o Rei Demônio não tem intenção de puni-lo. Ninguém pode esperar ter sucesso indefinidamente, por melhor que se planeje, às vezes as coisas simplesmente acontecem. Por isso, ele não culpa o Shimura pela situação. O que importa é que o Shimura aprenda com isso e use essa experiência para melhorar no futuro. O Shimura leva as palavras de encorajamento do Rei Demônio a sério. Assim, ele deixa a sala do trono e a primeira coisa que quer fazer é se desculpar formalmente com as pessoas afetadas pelo erro. Os primeiros da lista são as tropas sob o comando de Gnome, que tiveram o orçamento cortado, mas ele encontra Gnome no final da escadaria, e ela não parece nem um pouco brava com ele. Em seguida, ele vai até o quarto de Sid e tenta se desculpar com ela também, mas ela o interrompe e diz que está feliz por finalmente poder descansar agora que não precisa mais cumprir aquelas encomendas. O Shimura fica aliviado por ela não estar com raiva dele e sai, pensando em outras pessoas a quem poderia pedir desculpas. No entanto, de repente, ele é enfiado em um saco e arrastado para longe. Ele pensa que isso deve ter sido feito por alguém que quer vingança por todo o problema que ele causou, então, assim que consegue se libertar do saco, ele começa a se desculpar novamente. Porém, a pessoa que o sequestrou é o Mandra, e ela não está tentando se vingar, ela só queria compartilhar uma refeição com ele. Os dois se sentam juntos, e o Shimura pergunta se ela está tentando animá-lo. O Mandra fica toda atrapalhada, mas admite que era exatamente isso que estava tentando fazer. O Shimura agradece por sua consideração, e o Mandra percebe que pode ser o momento perfeito para fortalecer seu relacionamento com o Shimura, então ela começa a se aproximar dele.
Mas, de repente, Olulu aparece atrás dos dois, fazendo com que o Mandra se afaste apressadamente. Olulu só queria oferecer frutas para os dois, mas, ao se aproximar, percebe que pode ter interrompido um momento especial entre eles. Mais tarde, naquela noite, Olulu e o Mandra acabam dormindo. O Shimura cobre as duas para que não peguem frio e se sente grato por ter colegas como elas. Ninguém ali o condenou por seu fracasso, pelo contrário, todos tentaram animá-lo. Por isso, o Shimura decide que fará de tudo para garantir que o exército demoníaco se recupere. Ao mesmo tempo, vemos o Rei Dourado fechando um acordo pelos rosmarines mais baratos. Como essas versões são igualmente eficazes e custam apenas metade do preço, o Rei Dourado não hesitou em mudar de fornecedor. No entanto, ele fica curioso sobre como o Buda Galan conseguiu adquirir os rosmarines. Malion apenas sorri e responde que esse é um segredo comercial, o que significa que ele definitivamente fez algo ilegal. Agora que o Shimura aceitou a situação, ele começa a desenvolver contramedidas, e o primeiro passo é descobrir como os rosmarins falsificados inundaram o mercado. As falsificações foram presumivelmente criadas em menos de um mês, mas nada disso faz sentido para o Shimura, já que levaria anos para alguém fazer engenharia reversa nos rosmarins e descobrir como fabricá-los. A única explicação plausível é que alguém vendeu os rosmarins adquiridos do exército demoníaco sem permissão. O exército demoníaco distribuiu rosmarins por toda a nação, mas apenas para as áreas que sofrem ataques severos de monstros, e as pessoas dessas regiões não arriscariam sua segurança por um lucro rápido. De repente, o Mandra irrompe no escritório de Ushimura e informa que os rosmarins distribuídos dentro do reino estão supostamente ineficazes. Agora ele tem mais de um problema para lidar. Ele e o Mandra vão até uma das aldeias que relataram a ineficácia dos rosmarins e encontram o local completamente devastado por feras mágicas. Nem o chefe da aldeia nem o Shimura entendem como algo assim poderia ter acontecido, já que os rosmarins deveriam manter todas as feras mágicas afastadas. Quando o Shimura começa a cavar no chão para ver se há algo de errado com os rosmarins enterrados ali, ele descobre um grande problema: eles não estão lá. Ele e os outros verificam todos os pontos onde os rosmarins deveriam estar escondidos, e como esperado, cada um deles desapareceu. Essa revelação leva o Shimura a acreditar que alguém está roubando os rosmarins, mas ele precisa confirmar isso antes de tomar qualquer atitude. Então, ele pede ao Mandra que o ajude a mapear todas as aldeias que registraram reclamações sobre os rosmarins desaparecidos. Depois de um pouco de planejamento, o Shimura leva o Mandra para investigar tarde da noite. No entanto, ela não entende por que foram para aquela aldeia específica, já que não houve nenhuma reclamação vinda de lá. Justamente então, o Shimura vê um movimento no campo e diz ao Mandra para ficar quieta enquanto se escondem atrás de uma árvore. Eles observam duas pessoas suspeitas correndo e, eventualmente, puxando um dos rosmarins do chão. Mas, quando os ladrões estão prestes a sair, são confrontados por Ushimura e o Mandra. Isso confirma exatamente o que o Shimura suspeitava e explica por que as falsificações tinham a mesma qualidade, mas eram vendidas a um preço tão baixo. Alguém está contratando ladrões para roubar os originais para revendê-los. Como todas as mercadorias são roubadas, o mentor por trás disso pode vender os rosmarins a preços absurdamente baixos e ainda assim obter um grande lucro. O Shimura exige que os ladrões revelem quem os contratou, mas eles se recusam a dar qualquer informação. Um deles então avança contra o Shimura com as garras estendidas. Felizmente, o Mandra intervém para defender o Shimura e nocauteia o ladrão. O outro tenta atacá-la também, mas é derrubado rapidamente. Percebendo que não tem chance, os dois ladrões começam a fugir. O Mandra está prestes a persegui-los para que não escapem, mas o Shimura a impede, dizendo que não há necessidade, pois os rosmarins que eles acabaram de roubar são bombas, figurativamente falando. No dia seguinte, Bud Gelian recebe os rosmarins roubados e, conforme planejado, os apresenta ao Cetro Dourado, conforme solicitado. O Cetro Dourado fica extremamente satisfeito com o trabalho de Bud Gelian, pois ele conseguiu preparar um produto tão bom quanto o do exército demoníaco e ainda assim pela metade do preço. Além disso, ele conseguiu fabricar dezenas de rosmarins em uma única noite, algo que deveria ser fisicamente impossível. O Rei Dourado não pensa muito sobre isso e elogia Buda Galion por ser um excelente mercador. Buda Galion aceita os elogios, pois se orgulha de fazer o que for necessário para satisfazer seus clientes. Se ainda não estava claro, Buda Galion é um mercador muito rico, mas nada honesto. Ele ganhou sua fortuna comprando barato e vendendo caro, o que normalmente não seria tão ruim, mas a forma como conduz seus negócios é bastante duvidosa. Quando ouviu falar que o reino Rampage estava firmando um contrato com o exército demoníaco, Buda Galion imediatamente viu isso como uma grande oportunidade de lucro rápido.
Ele conseguiu colocar as mãos em um dos rosmarines e tentou fazer com que seus artesãos o desmontassem para criar uma cópia, mas, infelizmente, eles concluíram que a tecnologia era complexa demais para ser replicada. Assim, Buda Galion partiu para a próxima melhor opção, roubar os rosmarines diretamente do exército demoníaco. É claro que o que ele fez foi ilegal e imoral, mas enquanto conseguisse ouro, ele não se importava com os meios. Ele deixou o reino Rampage com sua carroça cheia de ouro. Alguns dias depois, voltou com mais rosmarines roubados para vender ao Rei Dourado. No entanto, para sua surpresa, ao se aproximar dos portões da cidade, foi parado pelos guardas. Eles o informaram de que o Rei Dourado havia emitido uma ordem para sua prisão. Assim, Buda Galion foi capturado e levado à sala do trono do rei. Sem entender a situação, Buda Galion perguntou ao rei por que havia sido trazido à força. O rei, então, pegou um dos rosmarines que Buda Galion havia lhe vendido anteriormente e o esmagou, porque era falso. Todos os rosmarines que ele trouxe eram falsificados, e o rei exigia uma explicação. Buda Galion não podia acreditar e tentou assegurar ao rei que tudo não passava de um mal-entendido, pois jamais tentaria vender mercadorias defeituosas para um homem como ele. Mas a paciência do Rei Dourado era mais curta que uma linha fina de cabelo, e Buda Galion não conseguiria escapar dessa apenas com palavras. Para piorar sua situação, havia outra pessoa presente que queria dizer algo. Das sombras, o Shimura surgiu e se apresentou a Buda Galion. O mercador ficou ainda mais nervoso, pois já ouvira os rumores sobre o Shimura, o general do exército demoníaco, e sabia que ele era absolutamente aterrorizante. Dizia-se que o Shimura possuía o poder de subjugar minotauros e outros seres poderosos e que, em poucos meses, havia realizado feitos impressionantes. Sem dúvida, ele era o homem mais temido do exército demoníaco, o que fez Buda Galion entrar em pânico sobre o que o Shimura faria com ele. O Shimura começou a falar, explicando que recentemente alguém vinha roubando os rosmarines do exército demoníaco, e ele tinha motivos para acreditar que Buda Galion era o responsável. Para acabar com os roubos, o Shimura elaborou um plano: criar uma réplica perfeita dos rosmarines. A aparência era idêntica à de um verdadeiro, mas o objeto não tinha qualquer funcionalidade real. O design era tão impecável que nem mesmo Khan conseguiu perceber que era uma falsificação, e o Shimura devia isso a Silith, que havia criado o design perfeito. Quando percebeu que os rosmarines estavam sendo roubados, o Shimura procurou Silith para pedir sua ajuda na criação das réplicas. Inicialmente, Silith recusou, pois algo assim exigiria muito trabalho, mas o Shimura parecia desesperado, então ela aceitou com uma condição: queria um bolo em troca de seu serviço. Depois que Silith terminou de fabricar os rosmarines falsos, o Shimura utilizou o mapa da vila e tentou descobrir qual seria o próximo alvo dos ladrões e chegou lá antes do tempo para armar uma armadilha. Como esperado, os ladrões apareceram e roubaram os falsos rosmarines. No entanto, algo estranho aconteceu: Buda Galion estava em posse desses mesmos falsos rosmarines. Buda Galion percebeu que estava completamente arruinado, pois tudo isso fazia parte do plano de Den para expô-lo, e ele estava fazendo isso na frente do próprio Rei Dourado. Não havia nenhuma chance de Buda escapar. Por mais que tentasse pensar em uma saída, suas chances de sobrevivência eram mínimas. Sem opções, Buda Galion recorreu ao seu último recurso e começou a implorar por sua vida. Ele pediu desculpas ao rei por suas ações, dizendo que só havia roubado os rosmarines para oferecer ao rei o melhor negócio possível, alegando que não sabia que era errado. Ele sabia o quão tola sua justificativa parecia, mas não importava, desde que o rei poupasse sua vida. Infelizmente para Buda Galion, misericórdia não era uma das virtudes do rei. Sem hesitar, ele declarou que Buda Galion seria condenado à morte. Utilizando seus poderes, o rei criou uma jaula de relâmpagos ao redor de Buda Galion e soltou um de seus jacarés do teto, preparando um lanche da tarde. Buda Galion gritou de terror ao ver o jacaré faminto se aproximando. Enquanto o animal o atacava lentamente, ele tentou fugir, mas não havia para onde correr. O desespero começou a tomar conta dele ao perceber que sua morte era inevitável. Seu último pensamento antes de morrer foi sobre seus filhos e como não poderia mais cuidar deles. Porém, no momento em que o jacaré estava prestes a mordê-lo, o Shimura utilizou seu dispositivo mágico pessoal para lançar uma bola de fogo contra o animal. O rei ficou furioso com a interferência de Shimura em sua execução. Ele permitirá que o Shimura estivesse presente para apresentar seu caso contra Buda Galion, mas isso não lhe dava o direito de interferir nos assuntos do Estado. O rei perguntou ao Shimura se ele estava disposto a assumir a responsabilidade por suas ações. O Shimura respondeu que tinha uma boa justificativa para o que fez e pediu ao rei que o ouvisse. O rei, ainda mais irritado, invocou seus dragões gêmeos de relâmpago, mas, curioso, decidiu permitir que o Shimura falasse antes de agir.
Ushimura deixou claro que não estava interferindo por se importar com Buda Galion, mas sim pelo bem do próprio Rei Dourado. Ele argumentou que, se Buda Galion morresse, isso levaria ao colapso do reino Rampage. O rei não conseguia entender como um único comerciante desonesto poderia ser tão importante. No entanto, quando Ushimura mencionou o pó laranja, o rei ficou atento. O reino Rampage foi fundado graças às suas minas de ouro e continuou a prosperar desde então. Porém, nos últimos anos, a quantidade de ouro extraído havia diminuído. Para maximizar a extração de ouro dos minérios, utilizava-se o pó laranja. Ao aplicar magia sobre ele, era possível separar exclusivamente o ouro da terra. E a pessoa responsável pela importação do pó laranja era Buda Galion. Ushimura disse ao rei que não podia matá-lo. Mesmo assim, o rei ainda não via a importância de Buda Galion, pois acreditava que poderia simplesmente colocar outro comerciante no comando das importações. Ushimura, porém, explicou que isso não era possível. O pó laranja era obtido do país de Toki, e devido às diversas guerras civis ocorridas lá, Toki havia restringido completamente a exportação do material, tornando impossível para um novo comerciante conseguir alguma quantidade. No entanto, Budig Galan conseguiu sobreviver, mas ele é uma exceção à regra. Ele se pergunta como Ushimura poderia saber tanto sobre ele, então Ushimura explica que estava investigando o pó laranja há um tempo, tentando descobrir se poderia usá-lo para fabricar ouro para o exército demoníaco. No entanto, isso acabou sendo impossível para ele. Voltando a Boalan, durante uma das guerras civis em Toki, a população estava ficando sem comida e suprimentos, pois nenhum país os apoiava e todos os comerciantes haviam fugido. No entanto, Budig Galan continuou negociando em Toki, mesmo quando a cidade se tornou uma zona de guerra ativa. Graças a isso, a economia de Toki conseguiu sobreviver à guerra. É por isso que Toki e vários outros países estão em dívida com Budig Galan, o que lhe garantiu permissão especial para negociar certos produtos restritos, mesmo que alguns de seus métodos sejam duvidosos. Ushimura acredita que seria um desperdício matar um comerciante tão talentoso quanto Budig Galan. A argumentação de Ushimura é convincente, então o rei desfaz sua adaga de relâmpago, mas ainda não entende por que Ushimura está se esforçando tanto. Afinal, mesmo que Budig Galan fosse morto e o reino Rampage colapsasse, isso não teria nada a ver com o exército demoníaco. Além disso, Budig Galan roubou diretamente do exército demoníaco, tornando-se um problema para eles. Porém, Ushimura não entende por que o rei está tão confuso, pois, para ele, é natural ajudar alguém em apuros. Tanto Budig Galan quanto o rei ficam chocados com a inocência de Ushimura, a ponto de o rei cair na gargalhada e não conseguir se conter. Como agora está de bom humor, ele decide poupar Budig Galan e sai para tirar uma soneca. Ushimura e Budig Galan são expulsos da sala do trono, mas pelo menos saem vivos. Budig Galan continua desconfiado de Ushimura, pois nenhum homem comum faria o rei rir tanto, então supõe que tudo fazia parte do plano de Ushimura. No entanto, a verdade é que Ushimura estava tremendo de medo o tempo todo, e agora suas pernas estão tão fracas que ele mal consegue andar. Budig Galan o ajuda a caminhar, e os dois seguem para a saída. Enquanto saem, Olulu aparece junto com todos os ladrões que trabalhavam para Budig Galan. Mas, para a surpresa de Ushimura, esses ladrões não são apenas subordinados, eles são, na verdade, os filhos de Budig Galan. As garotas ficam aliviadas ao vê-lo são e salvo, pois tinham certeza de que o rei o mataria quando descobrisse a verdade. Embora esteja feliz em vê-las, Budig Galan não entende por que elas estão ali. Olulu explica que Ushimura mandou procurar as garotas e trazê-las até Budig Galan. Depois do incidente em Shimu com Budig Galan, Ushimura fez uma pesquisa sobre ele. A princípio, o comerciante parecia apenas um vigarista. No entanto, ao investigar mais a fundo, Ushimura descobriu que Budig Galan havia acolhido várias crianças órfãs da guerra e as criado como seus próprios filhos. Alguém que faz isso não pode ser totalmente mau, então Ushimura sentiu que precisava protegê-lo. Budig Galan mal consegue acreditar que Ushimura fez tanto por ele e seus filhos, e fica profundamente grato. Mais tarde, antes de partir, Ushimura oferece a Budig Galan um contrato para vender as rosmarinas em nome do exército demoníaco. Budig Galan fica chocado, por que Ushimura confiaria nele com um contrato tão importante depois de já tê-los enganado uma vez? Ushimura simplesmente responde que confia que Budig Galan não repetirá o erro. Além disso, o exército demoníaco está muito ocupado e não tem tempo para comercializar as rosmarinas em locais distantes, então precisam de alguém como Budig Galan para fazer isso. Tocando pela confiança de Ushimura, Budig Galan jura que mudará suas maneiras e garantirá que Ushimura nunca se arrependa de fazer negócios com ele. Com o acordo finalizado, Ushimura se prepara para partir, mas antes de ir, Budig Galan lhe conta um boato que ouviu. Parece que as guildas no território do exército demoníaco estão começando a se movimentar.
Mais tarde, o Shimura e o Mandra se encontram com o Senhor Demônio, que tem uma questão urgente para eles. O preço dos alimentos na nação tem aumentado recentemente, chegando ao ponto em que os cidadãos comuns não conseguem mais pagar por comida. Ele quer que o Shimura encontre uma solução para esse problema imediatamente, e o Shimura está mais do que disposto a assumir a tarefa. Ele começa a refletir sobre o problema e percebe que o alto custo dos alimentos deve estar relacionado ao controle das guildas sobre o suprimento. No entanto, ele não entende por que as guildas fariam algo assim. O Mandra acredita que as guildas estão fazendo isso por pura ganância, então se oferece para resolver o problema à força, colocando juízo nos oficiais da guilda. Mas o Shimura acha que será necessário mais do que isso para resolver a situação. Nesse momento, o Senhor Demônio dispensa o Shimura para que ele possa começar a trabalhar na questão da comida, mas tem uma missão separada para o Mandra, pois precisa que ela vá para o norte. O Shimura ainda não sabe qual é o verdadeiro motivo das guildas para aumentar os preços de forma tão drástica, mas, se quiser descobrir, precisará agendar uma reunião com o mestre da guilda. Alguns dias depois, chega o momento da reunião de Ushimura com o mestre da guilda, e ele se prepara para sair. No entanto, ao sair, ele é parado por Silith, que está muito diferente do habitual. Ele pergunta por que ela está vestida daquele jeito, e Silith responde que irá acompanhá-lo até a guilda, mas, enquanto estiver usando aquela roupa, deseja que ele a chame de Belinda. Ela explica que um certo clã de elfos ocupa cargos de oficial dentro da guilda, então acredita que será mais fácil para o Shimura se ele tiver uma elfa ao seu lado durante as negociações. O Shimura agradece sua preocupação, mas acredita que não há necessidade de se preocupar com ele, já que está indo como representante do exército demoníaco, e não há chance da guilda não levá-lo a sério. No entanto, ao chegarem à guilda, a preocupação de Belinda se mostra verdadeira, pois eles acabam esperando 4 horas antes que o mestre da guilda finalmente saia para recebê-los. Quando finalmente aparece, o mestre da guilda, Viper, simplesmente diz que esqueceu deles e não demonstra nenhum remorso por tê-los feito esperar. O Shimura está disposto a relevar a situação, mas Belinda não é tão indulgente. Ela se aproxima de Viper e, ao observá-la melhor, ele a reconhece como sua irmã. Viper e Belinda são irmãos, mas não se veem há anos, desde que Belinda foi exilada de sua família. Na verdade, Belinda esperava nunca mais ter que ver o rosto de Viper, mas já que estão ali, ela diz que o Shimura tem negócios a tratar. O Shimura fica chocado ao descobrir que Belinda é parente de Viper, mas decide deixar essa conversa para depois. Por ora, ele informa a Viper que deseja comprar grãos da guilda, pois o suprimento atual está muito baixo. Viper finge desconhecer o problema, mas diz que, se o Shimura quiser que ele venda mais comida para o exército demoníaco, terá que se ajoelhar e implorar por isso. A maioria das pessoas com um mínimo de dignidade jamais consideraria tal humilhação, mas anos de trabalho como um funcionário subestimado apagaram todo o orgulho de Ushimura. Sem hesitar, ele cai de joelhos e implora a Viper que venda os alimentos. Chocado por ele realmente ter feito isso, ele acha Ushimura divertido e se desculpa por brincar demais, dizendo que venderá comida para ele. No entanto, ele está vendendo por 50.000 ouro por um saco de gin, o que é ridiculamente absurdo. Mas ele avisa que, se eles não quiserem pagar seu preço, não precisam comprar. Em seguida, ele se vira para sair, mas antes disso, dá um conselho amigável ao Ushimura. Ele é descuidado demais com seu orgulho, pois se humilhar daquela forma na frente dos outros acabará transformando-o em motivo de chacota. Não há mais nada que Ushimura ou Belinda possam fazer, então eles deixam a guilda. No entanto, do lado de fora, Belinda ainda está furiosa e sugere que deveriam incendiar todo o lugar junto com Viper. Mas Ushimura acha que isso seria um exagero. Belinda não entende como Ushimura pode estar tão calmo depois de ter sido humilhado por nada. No entanto, para Ushimura, ajoelhar-se não é suficiente para ferir seu orgulho, então ele não se importa com o que aconteceu. Ele ainda está em choque por descobrir que o mestre da guilda é, na verdade, o irmão mais novo de Scylla. Scylla decide contar toda a história e explica que nasceu em uma família de mercadores élficos. Como os elfos têm dificuldade para se reproduzir, é comum que se misturem com outras espécies. Ela mesma é uma mestiça de elfo e fada, enquanto Viper é uma mistura de elfo e lagarto. Como resultado dessa miscigenação, algumas crianças nascem com características das espécies misturadas. Alguns ficam obcecados por riqueza e fama, e essa obsessão os levou a incendiar a vila élfica e vender seus próprios irmãos como escravos em busca de lucro. Scylla ficou tão enojada com esse comportamento que deixou a mansão Lord Pente. Desde então, não teve mais nada a ver com eles. Mas agora que sabe que seu irmão desprezível está envolvido com a guilda, ela não pode simplesmente deixá-lo agir livremente. Ushimura entende como ela se sente, mas gostaria que ela pelo menos tivesse lhe dado uma chance de falar com Viper antes de começar uma discussão com ele.
Deixando isso de lado, Sila pergunta o que ele planeja fazer agora, pois não há como pagar o preço ridículo que Viper estabeleceu. Ushimura começa a pensar em um plano de ação, mas então uma garotinha se aproxima dele e implora que a salve da família Lord P. O nome da garota é Na, e ela conta a Ushimura que está sendo forçada a trabalhar para a família Lord Peng e quer sua ajuda para expor os crimes que cometeram. Ushimura observa a garota por um longo momento antes de decidir ajudá-la, porque ela é fofa. Mas antes disso, ele quer comprar roupas apropriadas para ela. Ele a leva a uma loja e escolhe um vestido roxo, claramente se divertindo. No entanto, Sila começa a suspeitar que Ushimura possa gostar de garotinhas. Seguindo em frente, Ushimura pergunta a Na se ela está disposta a atuar como delatora contra a família Lord Pate, e ela confirma. Então, Ushimura a leva a um restaurante para ouvir sua história. Segundo Na, os Lord Pate a separaram de sua família e a forçaram a trabalhar para o mestre da guilda. Há muitas outras pessoas na mesma situação, sendo obrigadas a trabalhar por um pagamento insignificante. Isso já é ruim o suficiente, mas Ushimura pergunta se ela tem mais alguma informação. Na conta que há rumores se espalhando pela cidade sobre uma calamidade iminente que tornará difícil conseguir comida. No entanto, todos esses boatos estão sendo espalhados pela própria guilda para assustar a população. Dessa forma, a guilda pode aumentar os preços e as pessoas ainda comprariam. Além disso, a guilda também adquiriu uma grande quantidade do estoque existente de gin e está limitando o acesso para maximizar os lucros. Tudo isso é uma prova incriminadora, mas a maioria dos oficiais da guilda pertence à família Lord Pent, e todos os outros foram subornados, então nada foi feito a respeito. A guilda dos mercadores, que originalmente foi criada para servir ao bem comum, agora está sob o controle da família Lord Pent para atender aos seus desejos gananciosos. Ushimura pretende reprimi-los, mas, para isso, ele precisará de provas concretas. Silit acha que seria muito mais fácil pegar Viper em um beco escuro e dar a ele o tratamento das ruas de Londres. Embora isso certamente resolvesse parte do problema, Ushimura quer agir de maneira justa. Viper controla as pessoas usando dinheiro como sua arma, então Ushimura também pretende lutar, usando o exército demoníaco como seu trunfo. Assim, com efeito imediato, Ushimura retorna à guilda junto com Silit e Nia para realizar uma auditoria de emergência. Viper percebe que Ushimura está tentando encurralá-lo, pois ele não tem o direito de recusar a auditoria. Se Ushimura e os outros conseguirem encontrar o estoque de gin que Viper tem escondido ou os livros de transações, isso seria o suficiente para expor seu monopólio. O motivo de Ushimura ter chegado tão abruptamente foi porque ele não podia correr o risco de dar tempo a Viper para esconder as provas. No entanto, algo parece errado, pois Viper não parece nem um pouco incomodado com a auditoria surpresa. Ele simplesmente diz a Ushimura para fazer o que quiser. Então, Ushimura e os outros seguem direto para o depósito. Ele se lembra de ter ouvido de uma das aldeias próximas que venderam uma grande quantidade de gin para a guilda recentemente, então não há como Viper ter conseguido mover tudo a tempo. No entanto, quando Ushimura abre a porta do depósito, ele fica chocado ao encontrá-lo completamente vazio. Ele não consegue acreditar no que está vendo e, como se quisessem esfregar sal na ferida, Viper e o restante dos oficiais da guilda aparecem atrás dele e começam a rir, pois o plano de Ushimura falhou. Ushimura vê marcas de arrasto no chão, o que indica que o Jin estava ali em algum momento. Em uma tentativa desesperada de pegar Viper, ele pergunta como é possível que a guilda não tenha gin algum em estoque. Viper simplesmente responde que encontrou um comprador para tudo ontem. É obviamente uma mentira, mas boa sorte provando isso no tribunal. No fim, Ushimura e Silit foram forçados a sair derrotados, pois não conseguiram provar que Viper havia feito algo errado. Mesmo os registros da guilda estavam impecáveis, tornando praticamente impossível provar que Viper estava envolvido em atividades fraudulentas. Falsificar documentos contábeis é muito mais difícil do que mover mercadorias, então Silit suspeita que Viper pode estar conduzindo seus negócios ilegais em nome da família Lord P. Isso explicaria por que todos os registros estavam tão limpos. Mas, no momento, há um problema mais urgente. Estava claro que Viper havia se preparado para a auditoria com antecedência. Mas como ele poderia ter sabido sobre isso? A operação era sigilosa, e mesmo assim ele conseguiu obter a informação e esconder as provas a tempo. Isso só pode significar que ele recebeu informações de um informante. Dadas as circunstâncias, só poderia ser uma pessoa. Enquanto isso, de volta à guilda, Viper está gargalhando, se divertindo com o quão idiotas ele fez Silit e Ushimura aparecerem. E ele não poderia ter feito isso sem a ajuda de Nia. Ele a elogia por ser uma ótima traidora. Nia o agradece com uma expressão vazia no rosto. Porque ela estava apenas seguindo as instruções, mas estava um pouco curiosa sobre como Viper conseguiu esconder todas aquelas joias. Então, ela pergunta onde ele as colocou.
A expressão de Viper se torna fria, e Na percebe que pode tê-lo irritado ao fazer essa pergunta. Com medo, ela se enrijece, se preparando para ser espancada mais uma vez. Felizmente para ela, Viper está de bom humor, então ele apenas dá um tapinha em sua cabeça e diz que colocou todas as joias em uma caravana. Viper costumava usar muitas carruagens Oron para transportar mercadorias, então usá-las para armazenar temporariamente todas as joias foi bem fácil. Ele pretende levar tudo de volta para a guilda assim que souber que é seguro. Falando em segurança, ele diz a Na que seus pais ainda estão a salvo por enquanto, mas que isso depende inteiramente de suas ações. Na nasceu na família Lord Pen, mas seu ramo era o de menor classificação entre todos. Um dia, Viper simplesmente invadiu a casa de seus pais e exigiu levar Na com ele, porque precisava de uma nova secretária. Seus pais não queriam permitir, mas não podiam recusar ordens da casa principal, então foram forçados a entregar sua filha. O que se seguiu foi um ciclo constante de abusos nas mãos de Viper, pois ele não gostava do fato de que o rosto de Na o lembrava de sua irmã mais velha. Um dia, ele a chamou em seu escritório e ordenou que se tornasse uma espiã para ele. Ele sabia que o Shimura era um cara de coração mole, então, se visse uma garotinha em uma situação lamentável, era certo que simpatizaria com ela, não importava o quão suspeita ela fosse. Na não fazia ideia do que aconteceria se fosse pega, mas não podia recusar as ordens de Viper por causa de seus pais. Naquela tarde, o Shimura passeia pela cidade e fica desanimado ao ver todas as pessoas abatidas e famintas ao seu redor, sentindo que precisa fazer algo a respeito. Ele está tão imerso em seus pensamentos que nem percebe o Mandra parada bem à sua frente. Ela eventualmente consegue tirá-lo de seu transe, e o Shimura fica surpreso ao vê-la, pois pensava que os Lordes Demônios a haviam enviado para uma missão no norte. O Mandra confirma que ele está certo, mas que acabou de voltar e trouxe algumas lembranças também. Ela foi enviada ao norte para lidar com alguns Vivern que estavam aterrorizando as vilas da região. Vivern são criaturas enormes e mortais, então a tarefa não foi fácil. No total, ela conseguiu derrotar 30 Vivern e trouxe seus corpos como troféus de sua vitória. O Shimura reflete sobre o que o Mandra acabou de contar e tem uma grande ideia. Ele a elogia, e o Mandra cora um pouco com o elogio, mas o Shimura já está imerso no planejamento logístico. 30 Vivern devem ser mais do que suficientes para o que ele tem em mente, e finalmente encontrou uma solução para o problema da guilda. Esse foi o fim do episódio 8. Inscreva-se para não perder a próxima parte.